Fala, galerinha! Estamos começando mais um Papo Expresso. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que está vendo a gente agora aqui. Se você não me conhece, chegou aqui de paraquedas, caiu aqui no mundo dos cafés. Muito prazer, meu nome é Zito Rocha. Segue a gente aí no Instagram. E aqui do meu lado, o minha plantinha de canéfora favorita, Marcola Massaro. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Calma. Temos uma missão. Sem nervoso. Não tô bravo. Tá, eu sim. ainda não tô bravo. Eu tava bravo no episódio passado. Nesse eu não tô bravo ainda. A gente tá gravando as coisas de forma assíncrona, tá? Então hoje eu tô olhando no YouTube e tem 297 inscritos. Vai ter mais. Não, essa conta não fecha. Essa conta não fecha porque no Instagram tem quase 600 pessoas. Tem mesmo. Tem bastante gente Você chegando. que tá inscrito no Instagram, precisa se inscrever no YouTube. É só ir lá no youtube.com/Papo Expresso, né? Isso, tem a barra e tem um arroba, viu? youtube.com/Papo Expresso. Isso. Senão você não vai acessar a gente. Ou senão joga no search lá do YouTube, você procura, a gente vai cair. Isso. E a gente vai cair lá. E aí você vai seguir a gente lá no YouTube, porque a gente, com 1000 inscritos, Marcola já vai soltar o que vai rolar. 1000 vai. Cristos? Inscritos. Ah, tá. Falei, que isso? Era um Messias, viraram 1000, cara. Ó, É a multiplicação do pão. Decanter da Coar. Coar Glass. Olha que maravilha. E a gente faz... Olha o barulhinho do Glass. Nossa. Cedo. Tá, a gente garante material. Cor. Não garantimos cor. Não garantimos cor, não. Pode ser que você possa, né, dar Essa uma cor é qual chorada ali. mesmo? Isso aqui? Não tá escrito, tá? É fumê. Aí, depois de Pedro. 3 episódios ele aprendeu. É isso. Boa. O que mais? Eu vou deixar aqui pra gente... Não, a gente não vai usar isso aqui, né, cara? Vai usar daqui a pouco. Ah, então eu vou usar ele. Pronto. Tá bom. E possibilidades do que mesmo? Não, sorteio de café. Ah, é verdade. Café Escoa, Café Sabino, Isso. né? 2 torrefações maravilhindas. Maravilhindas mesmo. E a Muito possibilidade de episódios ao vivo. Pô, você quer um episódio ao vivo? Só tem um caminho, cara. A gente precisa fazer 1000 inscritos. bom. Até porque a gente vai sugerir que nesta mesa, o nosso apoiador de hoje, que é a Maré Café, que nos forneceu os cafés de robustas, aí... Olha a minha cara de merchan. brand. Isso. Nossa, que coisa horrorosa. Que isso, cara? Os caras ficavam Faz aí. naquela loja... Polishop? Eu não ia falar isso mas aí, agora eu né? falei. É isso, é essa loja aí. Isso. Da frigideira que Ou não era quebra, Shoptime? as coisas. Não, a primeira. Dedão, Botini, O cara ficava lá apontando aquela câmera que não servia pra nada. Pelo amor de Deus. Isso aqui Ou serve pra tudo, cara. Ou senão ficava que nem aquelas moças do Fantasia. Isso, essa mesmo. Lembra disso? Nossa, que horroroso, que bad, depressão cara. isso. Que vergonha de fazer isso na frente da convidada. E além... Então, aí a gente vai sugerir a apoiadora Maré Café que se for um domingo de manhã que a gente vai fazer isso, essa mesa esteja com um brunch maravilhoso. Concorda comigo? Pô, talvez eu goste dessa ideia. Talvez eu ame Talvez essa eu goste dessa ideia. ideia. Tem uns negócios lá, inclusive tá com cardápio novo. Eu quase não sou visto nesse lugar, hein? Não. Inclusive tá com cardápio novo. Queria deixar mais uma vez registrado que inclusive está com cardápio novo. Eu sei. Né? Eu sei. Você comeu produtos que eu não comi. Eu estou bravo com isso. Não fique bravo. Eu ficarei. É só um controle de qualidade inocente. O cliente precisa ser ouvido. Perspicaz, menino, não? Ó, Vamos lá? o sarrafo não desceu. E não vai descer nunca. Não desceu. Não, Cara, eu acho que eventualmente... Não, vem cá. Ele vai dar uma balançada. Não, vem cá. A gente sai de Edgar Bressani, vem pra Rafa, do Rafa veio a Júlia, e agora a gente traz uma das maiores divulgadoras do café especial que esse Brasil já viu, de verdade, porque assim, é incrível pra tantas pessoas que ela fala do café especial, ela não pode ver um café sendo feito que ela grava um Reels de quase 3 minutos. É incrível e, assim, é maravilhoso os vídeos que ela faz, é sensacional. Eu conheci ela de um jeito, assim, muito prazer, eu sou tal pessoa, aqui tá meus cafés, prova. Eu, assim, oi, tudo bom? E uma parceira incrível, não só minha, da cafeteria, do Edgar, e uma das embaixadoras dos robustas amazônicos no Brasil. Muito bem-vinda, Renata Silva. Sensacional, mano. É isso que eu falo, sabe? Tipo assim, a gente tá trazendo gente que, mano,
Não, eu só Você só tá eu aqui, só tô né? aí. Você só tá eu só aí, tô né? aí. Então, Eu tô feliz, tá? Bem-vinda. A alegria tá aqui, né? Depois de fazer tantos rios lá na Maria Nossa. Café, né? Dos cafés que os Itos faz pra gente. Depois de tanto assistir mas vocês faz e rir pra caramba. Faz um tempo. Tô aqui com muito vocês. obrigado. Faz um tempo que eu não faço café, hein? Faz um tempo. Pra mim, você fez, acho que foi o mês passado, viu? Mas faz um tempo que eu não faço café. Outro dia, ela foi fazer, ela tava lá, ela fez, não lembro que café que você tomou, não foi um robusto, eu lembro. Não. Foi um arábica que você tomou lá. Né? Eu sempre peço o que tem de novidade aí. Olha que massa. Entendeu? Eu Perigosa sempre gosto, essa assim, decisão. E o Rafa tem feito cafés assim espetaculares. Cara, eu falo, Rafa, me surpreenda. O Rafa tá com uma mão Eu vou te fenomenal. falar, O Rafa viu? tá com uma mão fenomenal. Eu falei isso pra ele outro dia. Impressionante. E aí eu não aguento, né? Eu tenho que compartilhar. Porque eu não guardo uma coisa boa só comigo, né? Justo. As coisas ruins eu resolvo comigo, né? Resolvo com a terapia, agora as coisas boas eu compartilho. Não, e é uma coisa legal que, tipo assim, o Rafa no episódio dele falou aqui que a gente tinha um spoiler em relação que ia chegar o café campeão na maré do primeiro colocado. Esse café já chegou, e aí eu tava no balcão. Primeiro colocado dia, da Alta Homogênea. Primeiro colocado da Alta Homogênea. Eu já provei. Eu também. Eu também. Quero deixar claro, fazer provou, vai lá na Maria provar. Inclusive, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Vou fazer um parênteses aqui. Faça. Provei o mesmo café com 3. Não, a gente provou na Doca. Ah, verdade. 4 torras diferentes. 4 torres diferentes. Muito louco. Legal, né? Muito louco. Isso é muito massa, né? Isso é Não, muito massa. o café especial ele é a experiência por isso. Exato. Depende da forma como você torra, da forma como ele é produzido no campo, da forma como você prepara. Você tem cafés completamente diferentes. Exatamente. E aí eu lembro que o Rafa, a gente escolheu a torra que vai ficar, né? Que acho que foi a que você tomou. E aí o Rafa falou assim, cara, você tem um tempinho? Eu falei, tenho. Eu vou fazer um expresso disso daqui. Mano, ele fez um expresso. Tomei também. Mano, é maçã verde, cara. É um absurdo que o Rafa Cerveja de maçã fez. verde. É sensacional. É sensacional. Uma explosão de sabores, não é aquela acidez que te assusta. Não, ele é agradável, não, ele aveludado. É outra coisa. Perfeito. Posso É contar outra- a história do Nilba nesse café aí? Nilba? É. Você? A minha experiência. Ah, lá Vou te vai. contar porque é engraçado, Rê. Vai. Estávamos eu, Marcinho, Rafa, o pessoal fazendo teste ali de qual torre ia ficar, certo? Certo. E eu ali no balcão, de gaiato. Eu só quero deixar claro que uma das torras eu não tomei porque vocês acabaram com a torra, tá? Ah, não fez Eu falta. quero nunca- deixar isso de novo registrado. E aí? Essa tá virando O sacanagem. que aconteceu? Tinha 3 decanters, né? Tá. Cada um com uma torra diferente. O Marcinho falou, experimenta aí. Falei, tá bom. Tomei o primeiro, o café do meu dia a dia. Doce. Todas as notas doce, todas. Era mel, melaço, rapadura, caramelo, doce de leite, tudo junto. Era o Coamel. Isso, era cor de favo de Coamelado. todos. Favo de todos. Tá. Beleza. Café fácil, corpo baixo, sem complexidade, lindo, maravilhoso. Gostei. Segundo café. Por quê? Eu tomei e veio uma interrogação na minha cabeça. Eu falei, ué, ele é doce. Ele tem acidez. E tinha algo no meio que eu não sabia o que era. Tá. E aí foi pro 3, que era a interrogação maior do que os 2. Qual que foi a escolha? Das O 2. três torras? O 2 foi a escolha da É, torra. aí eu fui Ficou. descobrir que era o mesmo café, torrado de 3 jeitos diferentes. Sim. E aí o Marcinho falou, ele falou, ó, seu paladar precisa melhorar, cara. Seu paladar precisa E subir esse como? paladar. Melhora Tomando como? café. Do café. E aí foi Exato. engraçado. Porque a gente foi na... E aí é outro parênteses, né? A gente foi... Esse papo vai longe hoje. Eu tô Não. até vendo. Vamos. Só vamos. Aí a gente foi pra Franca, uma sexta-feira. Não sei que dia que a gente foi pra lá. Eu e o Marcola, botei o Marcola no carro e falei, mano, vamos que vai ser legal. Aí a gente passou o Gui, eu falei com o Gui, passamos na Doca. E aí estamos conversando lá, o Gui falou, ó, vou fazer o café que você tomou hoje de manhã. Falei, qual? Ah, o campeão, eu tenho ele aqui também. Aí o Guilherme entregou o café, extraiu o café, tal, tô tomando. E o Guilherme lá na Doca, ele tem um cartãozinho com as notas sensoriais. Eu não olhei as notas. Ah, é verdade. Ele tem um gráfico. Ele tem um gráfico. Aí o Marcola na minha frente, ele com o cartão. Não, o cartão pra cá. Aí eu tomei, o Guilherme falou várias notas do café. Aí eu tomei e tal. Aí eu tomei a segunda vez e falei assim, ô Gui, tem uma casca de laranja aqui, velho. Aí o Guilherme pegou assim, a única nota que eu não falei. Tó. Aí o Marcola, como assim? Ah, não. É treino. Não, eu ainda acho que ele viu a Tem carta que antes, falar, tá? tem que Eu ainda acho que ele treinar. viu a carta Não antes da Miguel. vi. Eu... É possível. Eu juro que eu não é vi. possível, não tinha nada de laranja naquele café. Tinha. Mentira, Tinha frio. eu não sou esse cara. Tinha frio. Nossa, eu não sou esse Ô, cara. Rê, mas tá, agora vamos parar de Volta, falar das nossas volta, experiências. Vamos volta. voltar pra convidado. Ô, Rê, fala uma coisa. Que ano que você entrou no Café Especial? Que você começou a entender Café Especial, conheceu assim? Olha, no café, eu entrei criança, né? Com 3 anos de idade. Oi?
eu já fugia com garrafa de café em casa. Sério? Mas no café especial... Tá. Que susto. No café especial eu entrei... Nasceu pendurado. Bom, na verdade, 2011, 2012, assim que eu entrei na Embrapa. Tá. Já entrei com essa proposta da gente trabalhar com café especial, mas não é qualquer café. Tá. A gente ia trabalhar com café canéfora especial. Aí o desafio foi muito maior. Vai, Marcola. O jovem Nilba pode se pronunciar? Por favor. O que é canéfora? Vamos lá. Porque assim, eu vejo não, né? Eu mais ou menos já sei a resposta, eu tô direcionando isso aqui pro público. Tá lá no cafezinho no mercado, assim, 100% arábica. 100% arábica. Eu sei que é uma variedade, mas eles tratam como se só 100% arábica funcionasse. Errou. O que é? Porque a arábica não é variedade. A arábica é espécie. Isso. Ah lá, toma. Receba. Ó, nós Então temos centenas de espécies de café, mas 2 são comerciais mais importantes, que é a arábica e a espécie canéfora. A arábica tem diversas variedades. Né? Tem ibérica, que é um tem grão comprido, sim, meio amarelado. O IAC tem várias. Tem várias espécies e diversas variedades ali. Um programa de melhoramento genético brasileiro que aquilo ali é valiosíssimo demais. Inclusive tem variedade chamada variedade IAC e um número. Eu descobri também. Essa. Na verdade, as variedades são todas assim, né? Você tem no arábica o arara, enfim, várias. Então, assim, pra gente não perder o raciocínio, arábica e canéfora. O arábica, diversas variedades, de canéfora tem 2 principais, que é o conilon e o robusta. E essas variedades botânicas, elas são diferentes também entre si. Ótimo. Então, a gente tem essas 2 espécies principais e até pouco tempo atrás achava-se que um café para ter qualidade tem que ser 100% arábica. Necessariamente. Exatamente. Isso não é verdade. É mito. Amém. Não precisa ser arábica. Amém. Nós temos cafés especiais, tanto arábica quanto canéfora, Sim. tanto da variedade botânica conilon como robusta, o que faz do Brasil um celeiro de diversidade de sabores que quase nenhum lugar do mundo, posso dizer até talvez nenhum lugar do mundo tenha. E nós temos aqui no Brasil. É um absurdo, né? A gente tem uma diferença, assim, uma extensão de território maravilhosa, né? E diferença de relevo. Eu sei que tem um nome para isso, eu esqueci. Topografia? Terroir? Não, terroir? Os terroirs? O Brasil tem diversos terroirs, né? Então, hoje, quando a gente fala em café especial, a gente com certeza pode falar de terroir como a gente fala no vinho, por exemplo. Pode. Né? O clima, o solo, o relevo, a topografia, a altitude. Tudo isso influencia. Principalmente, o saber fazer que a gente fala, né? Que é a forma como as pessoas tratam aquela cultura, faz com que o produto seja completamente diferente em cada região e isso o que origina... E é aquele tal negócio, né? Você pode plantar uma arábica, um bourbon amarelo aqui, um bourbon amarelo em Franca, as bebidas não vão ser a mesma. Obviamente não serão a mesma, até pelo tratamento que você dá, pelo pós-colheita, então, peraí, pelos adubos e tudo mais. Vou trazer o pedagógico. Vai. Eu pego a minha plantinha. Isso. Certo? Ela tem 11 clones, ela tem 11 irmãzinhas, é a mesma plantinha. Tá. Eu planto em lugares diferentes, eu tenho cafés diferentes. Sim, fato. Excelente. Óbvio. Excelente. Mas eu vou parar essa conversa aqui. Por quê? Porque eu quero saber o que a Renata fez antes de 2012. Eu quero saber com o que você trabalhava antes do café. Vamos lá, né? Por que eu visto a camisa da Amazônia? Por que eu visto a camisa de Rondônia, dos robustas amazônicos? Eu nasci em São José dos Campos, São Paulo. Tá. E meus pais são mineiros. Meu irmão também é mineiro. E nós fomos para Rondônia em 85. Então eu tinha 2 anos de idade. Faço as contas aí que não preciso, né? Passar só pra aqui. falar, eu nasci em 85. Então. Que deselegância, cara. Não, mas cara, eu não tô falando que eu sou mais novo, eu tô falando que eu sou velho. A Renata foi com menos 2 anos pra lá. Isso. Ela chegou depois de 2 anos. Não precisa acertar a conta, não. Não. Então, eu cheguei com 2 anos de idade em Rondônia, e Rondônia é um estado novo. Esse estado foi constituído enquanto, oficialmente, né, deixou de ser território em 85. Então, nós chegamos lá, o estado estava começando a ser, na verdade, povoado, né? Nós tínhamos Porto Velho, que já tinha mais de 100 anos, mas o restante do estado estava sendo povoado naquele momento. Então, a minha história começa ali em Rondônia dessa forma, com 2 anos de idade. Então, a maior parte da minha vida eu passei ali. E saí em algumas etapas para estudar. Né? Então, eu saí aos 16 anos para estudar. Fui fazer faculdade de Comunicação Social e Jornalismo em Viçosa, que é também Minas, né? Exatamente, uma referência na América Latina em produção científica agropecuária. Sim. Então, a minha vida com o agro, com Viçosa, a ciência... Lavras, toda aquela região ali é gigantesca de produção. Saudades de tocar nessas festas de formatura. Rapaz, festa de formatura, festa de universitária. Dos melhores que tem.
Não, mas é que tinha encontro, por exemplo. As últimas 10 turmas iam fazer Nossa senhora. encontro anual. E aí vai lá a banda Metrópole, a gente ia lá pra Viçosa. Nossa. Tem Ah, baile de lá. ex-alunos. Ah, O lá. ano passado eu fui no Ah, baile lá. de ex-alunos. Mano. Ah, lá. massa. É muito tradicional a universidade. Olha que legal. Exatamente. Então eu passei, saí dos 16 aos 17, passei quase 10 anos fora, estudando, fazendo especialização. Retornei a Rondônia, 2009, trabalhei no governo do estado, na área de comunicação pública. E aí entrei para a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, onde o meu mergulho no agro continuou, né? Que vem desde a infância. Meus pais são produtores, pequenos produtores. De café. Não são de café, mas de várias outras, de várias outras culturas. E pecuária também de corte, pequenos produtores. Tá. Então, meu mergulho no agro foi ainda maior na Embrapa, que trabalha com várias áreas do agro lá em Rondônia. Trabalha com floresta, com café, com pecuária de leite, de corte, Que grãos. massa. E aí o café foi onde a gente conseguiu fazer um trabalho que realmente se destacou no Brasil inteiro. Hoje é a unidade de Rondônia, da Embrapa. É referência nacional na produção de canéfora, né? Então, hoje a gente tem um trabalho que foi consolidado em termos de pesquisa e está em continuidade aí, sendo levado por muitas mãos no estado de Rondônia. Que massa, mano. E tem gente atrás de café da Etiópia. Eu vou bater em E sabe você. por quê? Jovem padawan. E sabe por quê? A galera não conhece. Eu falo, né? Trabalho com comunicação e marketing já há um bom tempo. E a galera não conhece. A gente não pode valorizar o que a gente não conhece. Então, o marketing da Colômbia é muito bom. Né? O marketing de outros Cafés produtos no mundo africanos, são são excelentes. sensacionais. Eu não estou dizendo aqui de café bom e café ruim. Mas a gente Sim, precisa conhecer os cafés brasileiros, não, tá? com certeza. Tem muito café brasileiro bom. E foi uma conversa que a gente teve com o Rafa aqui. E eu assino embaixo, eu também faria isso. Se eu fosse para um campeonato novo de Brewers, eu iria de Robusta. Eu já falei isso para Deus no mundo. Eu iria fácil. Porque, querendo ou não, você está entregando um produto que é completamente diferente do que está todo mundo entregando. Assim, tem você história. realmente joga outro jogo. Não, você Tem vai por história, fora. tem história. Olha lá. Então, calma aí. Tá. Aí você tá me falando agora nos bastidores, antes da gente entrar para gravar, que a Embrapa tem quantas unidades no Brasil inteiro? A Embrapa ela tem 43 unidades no Brasil todo, né? Com sede em Brasília e praticamente em todos os estados brasileiros. Tem alguma. Tem alguma unidade da Embrapa que trabalha com todas as áreas do agro, E lá em com todas as Rondônia, áreas você trabalha na Embrapa tecnológicas. de Rondônia. De Rondônia. Tá, Há quase 12 anos. E que você caiu de paraquedas em Ribeirão Preto, filha. E aí... Vamos lá. E aí, depois de todo o trabalho que a gente tem desenvolvido com o café, né? Robusta amazônico lá em Rondônia, eu tive a oportunidade de vir fazer o mestrado. O mestrado é Ribeirão Preto. Então, hoje eu faço mestrado na FEA de Ribeirão Preto, na USP, na área de marketing. Que massa. E eu trabalho especificamente com indicações geográficas, que aí a gente entra de novo no terroir. Famosas IGs. As famosas IGs. Tá. Pra você São que não sabe o que é IG, Renato irá explicar o que é IG já. Não, agora, pelo amor de Deus, como assim, cara? Não. Eu já tô aqui, não, faz comigo, não. Não, já tô aqui. Eu tenho dinheiro, eu quero comprar. O cara tá ansioso, velho. Não, me dá a informação daqui 10 páginas. Quero que você acordou hoje. Não, eu acordei. Então tá. Você sabe quando eu acordei. Eu não sei, mano. Tava do meu lado. Ô, louco, velho. Receba. louco, Ó, quer dizer, eu quero saber o opa. que é IG, o que é identificação Então, vamos geográfica. lá. Exatamente. Vamos Indicações geográficas é um selo, um registro que os produtos têm. Podem ser produtos do agro, né, agroalimentares, pode ser até produtos artesanais, Tá? que eles são típicos de uma determinada região. Então, por exemplo, só pra galera entender, tipo, queijo canastra. É um IG. Exatamente. Pra queijo. O champanhe Champanhe na França. Exatamente, um porque IG. o nome champanhe não pode ser utilizado por outros espumantes do mundo. Porque o champanhe é um espumante produzido em Champagne, na França. Vou dar uma IG que quase ninguém sabe que é IG. Pastelzinho de Belém. Não Olha aí. pode chamar pastel de Belém se não for feito pelos monges lá. O resto é tudo pastel de nata. Então você tá comendo pastel de Belém, mentira. Tem que ir pra lá pra Portugal. Você tá me falando que o Habib's mentiu? Mentiu. Não pode ser verdade. Pastel de Belém é comprado em Portugal e só é uma IG. Ah, eu tô triste agora. Então, cada país adota suas regras para fazer as indicações geográficas e no Brasil são dois tipos principais que é interessante a gente saber. Por exemplo, a gente tem a indicação de procedência, ou seja, aquela região ela é conhecida e reconhecida, ou seja, ela tem notoriedade, né? As pessoas sabem que aquela região fabrica, produz aquele tipo de produto. Tá. Por exemplo, sapato de Franca. E sim, É uma indicação de procedência. Que massa. Tipo, Né? sapatos Franca, femininos. então, é reconhecida
por uma região produtora de sapatos. Sapatos femininos né? de Jaú também. Não é um Jaú produto também. agroalimentar, mas é um produto Olha, de que indicação massa. geográfica. E nós temos legal. a denominação de origem. A denominação de origem é um vínculo maior que aquele produto tem com a região. Ou seja, aquela região, de alguma maneira, ela influencia nas características de qualidade daquele produto. Ou seja, nós temos o robusto amazônico, que é uma denominação de origem. Nós conseguimos comprovar por meio da pesquisa científica que aquele café produzido ali, ele tem características do terroir. O que seria terroir? Voltamos lá no comecinho. O terroir é justamente aquelas características físicas que inclui clima, solo, relevo, altitude, acrescentadas das características do saber fazer local. Ou seja, como é que os produtores de Rondônia produzem aquele café? Né? Então, essas duas características juntas formam o terroir amazônico, que dão as características fundamentais dos produtos chamados robustas amazônicos. Então peraí, você tá me falando que por conta dos robustas serem plantados lá na Amazônia, mais especificamente em Rondônia, as características daquele café não são encontradas em nenhuma outra região do planeta. Exatamente. Do globo. A indicação geográfica é um selo que garante isso, e isso foi comprovado, né? Para você conseguir esse selo, né? Que hoje é o INPI que fornece, é um instituto de propriedade intelectual, foi necessário que a Embrapa comprovasse todas as características que tem ali no solo, no clima, né? É feito um perfil ali, realmente um dossiê. Né? E o que acontece? Eu falei para vocês que tinham duas variedades principais, a espécie canéfora. Certo. Nós temos uma característica assim, em Rondônia, a cafeicultura começou primeiro com a arábica, e aí não deu muito certo, porque altitude baixa, temperaturas altas, o arábica não se deu muito bem lá. Aí os capixabas chegaram levando o conilon, que é uma das variedades do canéfora. Queria deixar claro que conilon e robusta não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, são variedades botânicas diferentes da mesma espécie que é canéfora. Então, os capixabas levaram conilon. Um tempo depois, a Embrapa, por meio de uma parceria com o IAC, aqui de Campinas, Instituto Agronômico de Campinas, levou o robusta, a variedade robusta. E essas duas variedades foram plantadas nos campos de Rondônia, nas lavouras de Rondônia. Tanto o conilon quanto o robusto. Tanto o robusto como o conilon. E o que acontece? Que é diferente também do arábica. Gente, falou de arábica, falou de canéfora, são coisas completamente diferentes. No campo, no processo e na xícara. Caramba. Então, o que aconteceu? Naturalmente, por exemplo, o arábica, se você tiver uma planta de arábica, ela consegue produzir frutos, porque ela se autopoliniza. Sim, ela não precisa de outras plantas. De alguém polinizando. Pode ir para abelha ou pássaro, alguma coisa. Isso mesmo. Já o canéfora é o contrário. Já o canéfora ele precisa de outras plantas, e além de serem outras plantas necessárias, precisa que essas plantas sejam compatíveis. Então, você tem grupos de compatibilidade nas plantas do canéfora. Caramba. Aí eu digo duas coisas. Acabou de Primeiro, ficar mais complicado. O mundo do café... Eu costumo dizer, né, a gente, quando começou os trabalhos de café, que tem muita ciência e tecnologia no cafezinho de todo dia. Muita, nossa. Que as pessoas não fazem noção. É química, física e por aí vai. E não é nem a questão da máquina ou da extração, não é nada. Antes de chegar na torra. É até o produtor. Ali, o produtor, ele faz ciência no campo. E ele não sabe. Tem muito cara que não sabe. Muitos não sabem, mas na verdade ele não é valorizado como tal. Mas ele faz muita ciência no campo, e isso Rondônia também tem valorizado. Então, vamos voltando lá na história. Então, essas plantas de conilon e robusta, elas foram plantadas em Rondônia e elas começaram a cruzar naturalmente. Por conta do vento, polinizadores como as abelhas, que são fundamentais para a produção de café e canéfora. E por conta do terroir, do clima, do solo, da forma como os produtores foram selecionando as melhores plantas, naturalmente foram selecionando mais robustas. Os robustas foram as plantas que mais se adaptaram ao clima, ao solo amazônico. Então, quando foi feito o registro da indicação geográfica, isso foi comprovado. Então, a Embrapa conseguiu comprovar que, ao longo dos anos, as características do clima, do solo amazônico, da forma como os produtores conduziram as lavouras em Rondônia, fizeram com que o robusta se destacasse mais. Que legal! Então, por isso o nome robusta. E amazônico por estar numa região amazônica, no bioma Amazônia. Que massa! Já no Espírito Santo, que nós temos o conilon. Lá, a mesma coisa acontece. Também tem plantas que a gente chama de híbridas. São plantas que se cruzam entre conilon e robusta. Mas lá, características mais do conilon, por conta do clima, do solo capixaba,
também se mantiveram. Tanto que doideira. o Espírito Santo também tem uma indicação geográfica, mas uma indicação de procedência. Tá. Não é denominação de origem. Não é denominação de origem. Mano. E você tomando café de fora. Não é possível, cara. Não é possível que você ouve essa história inteira, você entende tudo isso e não te dá vontade de comprar um café robusto. Deixa eu te falar uma coisa. Tem o dobro de cafeína também, pra quem... Isso é verdade. Tem o dobro de Pra cafeína. você que treina, pra diferente. você que é bodybuilder, pra você que faz crossfit. Exato. Você que tá no cursinho, quer estudar, filho? Exato. É nossa. aqui, E cara. falar nisso, já que é aqui, então eu gostaria de chamá-lo. Vai. Roda aí, popopó. Cara, é o seguinte, você já fez café pra todo mundo. Você vai fazer café pra Renata? Não, né? lógico, Por favor, lógico. né? Pelo amor de Deus. Imagina que eu não faria. Tá. Imagina. Só que assim, gostinho especial, né? A gente precisa de uma empresa brasileira pra balança. Eu quero uma empresa brasileira de balança. Não, mas vai ter que ter, cara. Alguém vai ter que fazer balança, não é possível. Sabe por quê? Porque a gente vai ter decanter brasileiro, método de extração brasileiro, filtro brasileiro, café genuinamente brasileiro com denominação de origem. E peça um pacotinho, deixa eu mostrar pra galera que esse daqui é o... Aí é merchan, Aqui aí é merchan. É o Welcome to the Jungle do Maré Café. Pra quem não conhece esse café, é vendido lá na Maré. Esse aqui, mais especificamente, os produtores é a família Hell, né? Família Hell, de Novo HL. Horizonte do Oeste, Rondônia. De Novo, eu fiquei sabendo que essa família eles não são naturais de Rondônia, né? Eles são do Espírito Santo, não é isso? Então, a maioria da população de Rondônia é formada por migrantes. Eles são descendentes, eles são de origem capixaba. Olha que Rondônia não legal. existia Espírito até Santo. 85, né? Não sei. Exatamente. Não tinha sido oficializado como estado. A Constituição Oficial tipo do Estado é tipo recentíssima. Tocantins? É recente. É, tipo Tocantins. tipo não é igual o Tocantins. Acre, porque o Acre ainda não existe. Olha, no Acre, que existe, Não. Tem Você, café também, tá? Não é possível que você é uma testemunha do Acre. defender Você esteve lá, a minha turma do Norte. mas você esteve Já lá. estive, já passei pelo Acre pra ir Você pra... pisou na terra da Juro escrito que eu Acre. pisei, tenho provas. Como o Zito sabe, Aí eu sim. fiz vídeos. Fez. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, se você clicar no mais, a gente vai deixar o link do documentário completo, né? Sobre os Dos robustas canéforas, amazônicos. Casal dos lindo, robustas olha isso. amazônicos. E a gente também vai disponibilizar como extras no nosso canal um pedacinho que a Renata me mandou de 3 minutinhos. Eu vou pedir para o Henrique fazer o up depois pra gente. Vai ficar lá nos extras para nós, já editado, bonitinho, que é o resumo desse documentário, né? E é sensacional. Maravilhoso. Eu assisti hoje à tarde. Eu já tinha visto um pedaço do documentário. Eu assisti ele, hoje os 3 minutos, e é sensacional o trabalho que a galera faz. É maravilhoso, cara. É muito legal. E o mais legal né, você falou de são capixabas. Nós temos lá, assim, minha família veio de São Paulo e Minas. Sim. Né, nós temos capixabas, nós temos pessoal do Paraná também, que levou muita coisa para Rondônia. Nós temos muito sulista também, Rio Grande do Sul, Sério? Santa Catarina. Né, nós temos o Brasil inteiro lá em Rondônia. Né, um chamado caldeirão cultural. Então, tudo isso, de alguma forma, está impresso também nos nossos robustas amazônicos. E aí, na Embrapa, foi que você conheceu os robustas e que começaram esses aportes para financiar esse projeto, certo? Esse projeto de financiamento é de uma empresa privada, né, junto da Embrapa, não é isso? O que acontece? Você está falando da indicação geográfica, Isso. né? Porque a Embrapa ela começou a trabalhar a qualidade dos cafés canéfora, né? Que depois a gente conseguiu denominar de Robusta Amazônica, por meio do pesquisador Henrique Alves. Ele começou esse trabalho lá, ele já trabalhava na área de qualidade do café arábica. E ele foi chamado para a Embrapa, né? E falou, cheguei aqui em Rondônia para trabalhar qualidade, mas disse que canéfora não tem qualidade, o que eu vou fazer aqui? Rapidamente ele achou o que fazer, arrumou serviço para todo mundo. Mas lógico, o professor arruma serviço para qualquer um. E então a gente embrenhou Queria nessa deixar bem caminhada. claro Olha isso. só, nós estamos em 2023. Nós Certo. começamos isso. Ele começou em 2011, eu mergulhei junto em 2012 e a gente está nessa onda aí já tem mais de 11 anos. Quase 12 anos já que vocês Exatamente. estão Então a primeira vez que nós levamos um café robusto amazônico já de qualidade foi na Semana Internacional do Café, juntos. Certo. em 2016. Inclusive a família Bento, que está ali, ó, uma embalagem super Deixa eu especial. mostrar isso aqui. A Renata trouxe. Olha que coisa linda essa garrafa, cara.
Família Dom Bento. Para vocês verem o capricho, né, que eles Família têm. Dom Bento ou Família Bento? Família Bento. Família Bento. Família Bento. É um robusta Eles produziram amazônico. o café Dom Bento. Sensacional. E eles foram uma das primeiras famílias que começaram a trabalhar. Eles estão no documentário também, junto com outras famílias. E a gente começou a levar esses produtores para o Brasil inteiro. E a galera, né, primeiro tinha muita resistência. Né, e depois começaram a provar e gostar bastante do Robusta Amazônico. Né? Então, hoje a gente tem fãs mesmo do Robusta Amazônico. Isso é muito legal. Eu gosto muito de Robusta Amazônico. Eu já tomei várias vezes. Assim, sempre que eu tô na Maré que eu posso provar, eu tomo. Inclusive, a gente tomou... Qual foi o episódio que a gente fez do Robusta? Do Rafa? Foi o do Rafa, né, que a gente fez? Inclusive, a gente não contou. Esse é o episódio 7? 8? 7. A gente não falou isso. E sempre que eu vou na Maria Café, né, eu peço um arábica e falo, não, agora prova o Robusta. Você sempre leva alguém, isso é muito massa. Sempre. A Renata, ela é a maior divulgadora E tomadora. e tomadora de Robusta da Maré. Ela leva todo mundo. Você fala, vem cá, aqui você prova Robusta. Mas A gente sabe é uma por das quê? poucas cafeterias que serve Robusta, não é? Aqui em Ribeirão é a única. Acho que é a única que serve Aqui Robusta, em Ribeirão né? é a única. Então a gente fez um evento, né, com mais de 40 pessoas lá pra Nossa, galera foi poder lindo, provar. verdade. Eu estava o café. Aí, ó. Você tava? Eu estava lá. Você tava. Tava eu, você, Danilo Cicha, Mariela, Fred. Marielle e o Fred, Beijo. vulga sua esposa também, Gabriela. Esposa. Tava uma galera lá provando café. Inclusive, colocamos Rafael e Silmelo pra fazer café. Olha cara. que turma de peso. Que dupla, né? Sensacional. Inclusive, Silmelo e seu Japa tem que vir logo gravar com a gente. E a gente tava com uma turma lá da Tailândia também, que o Edgar Bressani levou, Nossa, real. lembra? E o Edgar, né, que é o nosso embaixador também pelo mundo dos robustas. Não. Então, aí que eu queria saber. Só um parênteses. Você ficou sabendo, não sei se você viu o episódio do Edgar, mas você ficou sabendo de uma Copa Coar que rolou na Tailândia? Não, a Copa Coar Rolou uma Copa Coar na Tailândia. O Edgar soltou essa pra gente, a gente não sabia. Ele levou Olha um aí. Coar, deu de presente, sensacional. Agora eu vou falar uma coisa. Onde o Edgar entra nessa história dos robustas? Porque o Edgar, ele é praticamente uma pessoa onipresente. Outro dia ele tava aqui com a gente aqui, aí ele tava comigo na Maré. Ontem eu abri o story dele, tem Dakar não. Abu Dhabi, sei lá onde que ele tá no Emirados Árabes. E eu não dou conta de acompanhar também, não. Não. Eu não sei da onde que ele tira energia pra Roda ele. e leva boa nova, viu? O Edgar, ele conheceu os robustas na Semana Internacional do Café, por meio do pesquisador Henrique Alves. Ele esteve no stand, provou e queria conhecer Rondônia, que a gente sempre fala, né? O legal da indicação geográfica, principalmente, né? É que você tem muitas coisas para agregar ao café, né? Então, você tem um relevo ali que já foi mapeado, você tem áreas potenciais de turismo que você pode fomentar com o café. Por isso que as indicações geográficas no mundo e no Brasil, elas são, sim, potenciais para desenvolvimento sustentável, da região toda. Você agrega tudo. Quantas indicações geográficas de café temos no Brasil, Renata? Hoje nós temos 14 indicações geográficas. É muita coisa. Sendo 12... de arábica e 2 de café canéfora. Já que você sempre coloca uma coisa assim, possíveis coisas na vida, eu vou colocar uma possível coisa na vida desse podcast. Fazer café em cada uma delas. Estar em cada uma delas, conversar com os produtores, entrevistar pelo menos 4 pessoas e fazer café de lá. De lá. Do meio da plantação. Necessário e urgente, tá? Necessário e urgente, porque as pessoas né? precisam conhecer as riquezas que a gente Necessário tem. e urgente. Então, se você que é do Sebrae, da Embrapa, tá vendo esse vídeo pela Renata, se ouviu essa ideia, me liga. Me liga. Só me ligar. Eu vou. Fala comigo que eu vou. É sério. E olha só para vocês verem o potencial que a gente tem, né? No mundo inteiro nós temos 127 indicações geográficas só de café. No Brasil, 14. O Brasil é o segundo país com o maior número de indicações geográficas no mundo. Tá, quem que é o maior? Chutem. Eu sabia que ia falar Colômbia. O marketing da Colômbia é bom. Então, mas ela não tem mais indicações geográficas. Só uma coisa, quem vai tomar café? Vocês dois? Os 3? Os 4? 5? Eu não durmo, mas eu tomo. Não dorme. Então, a Indonésia é o país que mais tem indicações geográficas no mundo. Indonésia. 31 indicações geográficas. Indonésia? Eu nem sabia que a Indonésia produzia café. Vendo? Eu fiquei sabendo pelo Edgar aquele dia. É um dos maiores produtores também aí. E o Brasil está em segundo lugar. Que legal, 14. E a diversidade que o Brasil tem, nenhum lugar do mundo tem. O Brasil é um país 14, continental. Tem 14 indicações geográficas no Brasil. Mas existem outras em processos de.
Olha que legal, nós temos até um mapa da BSCA que demonstra pra gente que o Brasil tem hoje Você mapeadas... tem esse mapa aqui, né? Tem esse mapa aqui. Enquanto a Renata fala, eu vou pedir pro Henrique, tipo, tirar a nossa imagem e jogar um mapa aqui na tela, você vai ver o mapa aqui. Isso. Então aí você tá vendo, a Renata vai falar das indicações aí pra você. Isso. Esse mapa da BSCA mostra pra gente 34 regiões produtoras de café, 34 regiões oficiais, né, produtoras de café. Tá. E dessas 34 regiões, 14 já tem o selo, já tem o registro de indicação Ou geográfica. seja, dá pra gente ser o maior país com maior indicação geográfica fácil. Não, isso potencial com certeza Potencial temos. tem. Com certeza. Sempre que tipo assim, essas 34 regiões produtoras, elas têm que ter características que façam... Desculpa, hein? Cheers. Cheers. Desculpa. Renata, você que tomou Muito esse café bom. sei lá quantas vezes. Muito bom. Tá decente essa extração? Suave, muito gostoso. Sério? O que você fez? Você quer passar a receita? Não, mais é uma segredo. secreta. Não é Ou você vai secreta, falar- você vai mas falar eu vou aqui. deixar, eu vou fazer um caminho aqui. Faça. Você que tá vendo esse podcast vai ter que ver a receita do Rafa. Ah, verdade. Porque Volta é a no episódio. receita do Rafa. Do É a Robusta, receita ele que tá passou lá. aqui, Volta né? ao episódio 5. É a receita que a gente Volta. passou lá. Então, pô, você não queria Review. clicar em outro vídeo? Te peguei. Vai ter que clicar sim, cara. Vai ter que voltar e caçar. Aonde o Rafa fala a receita dele? Boa. Nossa. Então, Zito, a gente tem potenciais de indicação geográfica, de ter muito mais indicações geográficas. Mas assim, a gente precisa entender o seguinte. Além dessas indicações geográficas, né, nós já temos 14. Elas estão, para você ter uma ideia, em 3 biomas brasileiros. Nós temos indicações geográficas na Amazônia, no Robusta Claro, Amazônico. Nós claro. temos no Cerrado, nós temos a indicação geográfica da região do Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro. Né, que foi a primeira do Brasil. Ah, foi a primeira? Foi a primeira Não sabia. em 2005. Não sei por que eu tinha comigo que tinha sido a Alta Mogiana. Não, foi em 2005 Olha a que Cerrado legal. Mineiro. Que inclusive agora, depois de 10 anos de indicação geográfica, alcançaram a marca aí de mais de 1 milhão de sacas vendidas com o Nossa. selo de indicação geográfica. Então, assim, é uma vitória brasileira, Cara, né? é muito legal. Tá em mais de 30 Você já países comprou no mundo. Cerrado Mineiro ou não? Já. Eu, os que eu compro geralmente, inclusive, quem me manda muito café Cerrado Mineiro é o Edu e o Maciel. O Eduardo, que pegou o segundo lugar no Torra, segundo lugar no Torra, e o Maciel, que é 6º lugar do Barista, inclusive, esse ano. Eles me mandam um pacotinho e tudo mais, e vem com o selinho da identificação geográfica. É muito legal, porque você bate o QR Code, fala fazenda, produtor, altitude, variedade. Vou de novo, hein? Tudo. Você que fica fazendo turismo para vinícola, legal. Mas você tá Já perdendo. fez pro café? Nossa. Eu faço. Eu faço. Posso passar dicas. Olha lá, é isso. Zito, vou ver se você lembra. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz quando eu fui na sua cafeteria? Você nem me conhecia. Se eu tinha robusta. Não só. Depois, a segunda, então. Quais as fazendas que eu poderia visitar de café aqui na região? Verdade, eu te falei do Márcio. Você me passou uma Eu te lista, passei você me uma falou do lista, Márcio, você me passou Terra a Morada da Preta, Morada da Prata. Prata, te passei um monte. Então, Verdade. cara, o Brasil tem tantas regiões incríveis. Nossa, você falou Morada da Prata, eu lembrei e falei assim, cara, a gente tem que trazer Marcinho, Felipe, Arnaldo, essa galera de produtor pra sentar aqui na mesa. Tem história, Tem viu? história, mas tem história História e de café bom. monte, velho. Olha lá. Arnaldão sentando aqui na... Nossa, você vai ficar 3 horas, vai ter que ser ao vivo do Arnaldo. Ai, Não entendeu tem- o que eu quero que você se inscreve? Então, É por isso. clica aí, ó. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Mano, tá gostoso mesmo esse café? E quanto mais eu conheço, mais eu me surpreendo. Não é? Então a gente tem café no bioma Amazônia, no bioma Cerrado, nós temos café na Mata Atlântica. Então, todos os cafés aqui que a gente tem na região de Minas, Minas é o maior produtor de café do Brasil. Se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. Praticamente quase 50% do café produzido no Brasil é em Minas. Ou seja, 17% da produção mundial, porque o Brasil representa quase 34%. É um terço. O Brasil é um terço do café mundial. Então, assim, o Brasil... Eu tô assustado porque eu não lembrava desses números. Aí eu sou. eu quero dar- Aí eu mergar. eu quero dar só um detalhe. Desses 17%, com certeza, 7% é só do Jean Faleiros. Especiais, né? Especiais. fora o resto. Então, exato. Não, e é legal a gente falar de Brasil, porque muitas vezes as pessoas, né, não reconhecem o valor brasileiro, né? O valor do café brasileiro. Então, Brasil é a nação do café. E não só de quantidade, mas principalmente de qualidade. Por quê? Brasil é o maior produtor de café do mundo. Há já 150 anos ocupa essa posição. É muito tempo, né? Pô, no hino de Ribeirão, a gente é terra do café, cara. Sim.
Você sabia que a Via do Café ainda tem plantas de café na Eu não sabia avenida? disso. Na avenida? Tem. Mentira. Olha só. Tem. Você Mentira. pode passar, se não arrancaram na última reforma, tem plantas de café. Não, a história de Ribeirão é com Em a falar cafeicultura. nisso, eu falo e desfalo, mas aquele Museu do Café precisa ser reaberto urgente. Ah, não só reaberto, né? Restaurado. Restaurado. É. Restaurado. Assim, a gente reaberto pra, merece assim, conhecer essa história. Exato. Se, A gente merece o Museu do Café. E eu posso falar um negócio? Imagina ter uma cafeteria lá dentro. Eu tô aí, tá? De repente você tá vendo isso aí, tem intenção de restaurar o museu, precisa de um cara. Precisa de um cara pra restaurar. Não, pra restaurar não, pra ficar fazendo café lá. Restaurar eu não sei, tá? Restaurar eu Só não o sei café, esse cara, né? é só o café. Depois que estiver pronto, chama a gente. É só o café. Não, mas é sensacional. Você tá fazendo mestrado. Não, quanto tempo que você já tá lá na USP? Nossa, olha, quanto Chegou tempo que eu tô aqui quando? sentindo ou quanto tempo de verdade? Não, quanto tempo que você fica lá? Muito intenso. É muito eu gostoso tô lá desde fevereiro de 2022. Tem Fevereiro de um ano e 2022, um ano pouquinho. e pouquinho. Eu fiquei lá de 2004 até 2008. Eu fiquei 5 anos na USP fazendo química. Só que assim, meu pai trabalhou lá, minha mãe fez faculdade lá. Toda vez que tinha eleição que ia votar, meu pai vota na faculdade de filosofia, então eu visitava. Quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu estava fazendo vestibular, foi no dia do vestibular, o meu presente foi dar uma volta de carro e ficar parando, ficar na faculdade dentro da USP. São os presentes que A USP é nerd pede. linda. A USP é linda. Seu pai é um charlatão, né, cara? Que é isso? Juro por Deus. Que presente que é esse? Juro por Deus, a gente passou na faculdade de enfermagem, eu parei na filosofia, eu parei na química, eu andei os rolês todos, eu vi, tal. Então, quando eu fui estudar lá, eu já conheci o lugar. O tanto que eu desisti de uma faculdade para fazer USP. Porque eu queria estudar lá, eu queria estudar naquele lugar. Eu acho maravilhoso. É lindo. Para mim, um dos campos mais bonitos é a USP Ribeirão Preto e a Unicamp. Viçosa também, viu? Eu não Viçosa é conheço. bonito? Não. Campo de Viçosa. Viçosa é bonito. Tá, peraí. Deixa eu colocar. Deixa eu me defender. A gente não precisa competir. Deixa eu me defender. De São Paulo. Bom, Aí, melhorou. Viçosa, eles ainda têm aqueles avisos sobre as folhas das palmeiras? Você tomar cuidado onde você tá andando. Tem ponto de carona. a folha da palmeira Entendeu? caiu na cabeça? A palmeira, ela é gigantesca. Elas são praticamente da época das palmeiras imperiais aqui em Ribeirão. Tá. Então, assim, se uma folha daquela cai em você, É Te mata. perigoso. é mortal. É mesmo? É mortal. E tem avisos espalhados pelo campus. Ou deveriam colocar isso lá na Filula, na USP, porque se um abacate cai na sua cabeça, ele te mata. É, exato. E já caiu alguns. Não, galho ali cai pra caramba, né? Tanto que tem aviso direto lá. Direto. Mas é muito interessante a gente analisar essa história do café, porque um outro detalhe, tá? A maioria das pessoas talvez não sabe, mas o café no mundo é produzido por pequenos e médios produtores. E não grandes, né? Quando a gente olha o mapa ele é a linha equatorial, né, que fica ali entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Tá. Ele pega justamente a parte tropical e equatorial, né? Que é onde se produz café. Que é onde se produz café. Então você pega, é como se fossem os países do sul, né, os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, produzindo cafés que são consumidos principalmente por países desenvolvidos. Sim. Então quando a gente fala de café, me alcança aí, Volta, Marcola, por favor. Esse pacotinho de café aqui, ó, geralmente no mundo inteiro, eles são produzidos por pequenos e médios produtores. Caramba. Então, o significado disso aqui numa xícara é muito mais do que simplesmente um café. Para essas famílias que estão aqui, são condições de desenvolvimento sustentável, de sobrevivência. E quer ver um detalhe? Tem um negócio atrás dele. Pode falar. Eu quero ler isso aqui, porque depois eu conto da onde. Tá. E, pra quem não sabe, né? Maré Café, eu tô lá. Então tá. A gente escreve assim, ó. Nós da Maré temos como meta principal obter os melhores grãos de café e torrá-los com perfeição. Valorizamos os produtores que se concentram na colheita seletiva, classificação cuidadosa, secagem lenta para produzir cafés com o mais alto padrão de qualidade. Garantindo que você está escolhendo e levando para casa um café com sabor intenso e natural, produzido para agradar os paladares mais exigentes. Esta frase, devido às adaptações, está no pacote da The Barney. Para quem não conhece, a The Barney é uma torrefação alemã, certo? Uma das maiores torrefações do mundo. E a gente viu essa frase e falou assim, a gente precisa adaptar isso para cá. Então a gente retraduziu isso e colocou no pacote. Porque eu acho que é o que tem que ser feito praticamente por todas as torrefações. Por todo mundo que torra café. É valorizar o produtor. É parar de chegar no produtor e falar assim, sua saca vale quanto? Minha saca vale, sei lá, 3 mil. Você não faz por 1.500?
Pô, Não, mano. aí você não me ajuda. Exato, mas tem muita gente que chega e fala isso, não faz? Não, com certeza. E, ó, E outra coisa, assim, você tem noção do tempo que leva pra você ter um cafezinho pra tomar na xícara? Se eu fosse produzir o meu café, eu acho que eu não tomava café. Exato. São mais de 30 processos que o café passa até chegar na xícara. Muito mais de 30. É uma lavoura perene que a gente fala. Ela dura por anos, 15, 20 anos. 20 anos. Isso vai depender muito do... Tem talhão aí que tem muitos anos de produção. Sim. Você só vai adubando, fazendo a planta vai. colheita, a poda e vai indo. Então, assim, o produtor passa o ano inteiro cuidando dessas lavouras. Então, e no Brasil, a média diária, né? Muita gente fala, grandes produtores, né? São poucos grandes produtores de café no Brasil. A maioria são de pequenos e médios. A média de hectares de café no Brasil, com plantio de café, é de 5 hectares. Por produtor? A média geral do Brasil. Geral. Média geral é de 5 hectares eu te pergunto, produtor. O que é um grande produtor? Com quantos hectares, mais ou menos? A gente tem grandes produtores aqui com mais de 1.000 hectares. Coffee, tem. Às vezes eles arrendam sim, terras, sim, né? Então sim. tem pequeno número de grandes produtores. Uhum. Mas o que faz o geral mesmo são pequenos produtores. Rondônia também. Certo. Né? Você falou de números. Muita gente não sabe que Rondônia produz café. Sim. Rondônia produz café desde a década de 70. Se você não sabe onde é que é Rondônia, abre o mapa do Brasil e procura Rondônia. Por favor. Mostra, por favor. Por favor, vai lá achar onde tá Rondônia. Obrigado. Mas no mapa da BSA a gente facilita o seu trabalho. Já apareceu o mapa aí. Se você não Volta prestou lá um atenção pouquinho. aonde tá em Rondônia, volta o episódio um pouquinho, vê onde tá Rondônia e volta pra cá. Então, pra vocês terem uma ideia, Rondônia é o 5º maior produtor de café do Brasil. Tá. Oi? Né? É o 5º maior produtor de café do Brasil, das duas espécies, né? Quando pega na contagem geral. Caramba. É o 2º maior produtor da espécie canéfora. Né? O primeiro é o Espírito Santo, o terceiro Bahia. E hoje Rondônia tem uma média de 17 mil produtores de cafés. Oi? 17 mil pequenos produtores de cafés, com uma área de 4 a 5 hectares também. Exatamente. Desses 17 mil, quantos são indígenas? Indígenas, produtores, olha, pouco, né? Um outro dado interessante é que a indicação geográfica Matas de Rondônia é a única indicação geográfica de café que possui indígenas como produtores de cafés especiais. Isso eu sabia. Isso é legal. Hoje nós temos, por meio do projeto Tribos, né? Tá. Que nós fazemos parte junto com a Três Corações, que conduz esse projeto. A Embrapa é parceira junto com outros órgãos do Estado. Uhum. Hoje são cerca de 150 famílias indígenas que produzem cafés especiais. Indígenas. Povos indígenas são, se não me engano, 7 ou 8 etnias. E o que eu tava vendo no documentário, e o que eu ouvi com todo mundo que falou, que já foi pra lá e tudo mais, é que não só essas famílias indígenas, mas todo mundo que produz café é mais ou menos assim, ó. Eu tenho, sei lá, 10 hectares. Eu tenho que plantar café, banana, batata, tomate. Eu tenho que plantar a sustentação da minha família. Então eu não posso vender só café que me produz uma vez no ano. Eu tenho que vender muita coisa para poder dar sustento para minha família, não é? Não só o indígena. Não só o indígena, Geralmente os pequenos produtores, eles têm mais de um tipo de cultivo, de produto, né, agrícola ao longo do ano e de renda. Sim. Né, nós temos aí, lá na nossa página, @robusta_amazônico, a gente tem vários vídeos ali que mostram os produtores, o que eles têm nas áreas. Geralmente eles vendem pimenta do reino, tem gado de leite, gado de corte. É subsistência. É subsistência Por isso mesmo, que né? quando eu sempre falo com as pessoas, mas você é viciado em café? Não, pra mim é sempre mais do que café. É muito mais. Porque quando eu pego uma xícara dessa, eu fico imaginando o trabalho de produção, eu fico imaginando como é que deve ser esse terroir. Fico super curiosa para imaginar de que região que é, como é que é aquele relevo, características que aquele lugar tem, que traz para essa xícara esse sabor. A família, qual é a história da família? Qual é a história da família? A riqueza das histórias das famílias brasileiras, assim, que produzem cafés, assim, incríveis. E o mais legal de tudo, sabe o que é? A gente não precisa escolher. A gente não precisa falar isso é melhor, aquilo é pior. Não. É tudo muito bom. E outras são únicos, porque às vezes você toma um café desse, por exemplo, a família Hell produziu esse café aqui nessa safra. Pode ser que eles produzam na safra desse ano outro tipo de café, você nunca mais vai provar esse café. E o que se percebeu nos robustas, que para ter um robusta especial, necessariamente ele é fermentado, correto? Olha, na verdade, não necessariamente. Ou temos robustas naturais? Temos robustas naturais maravilhosos, inclusive. Não sabia. Só que os fermentados caíram no gosto das pessoas, né? Porque o fermentado robusta, ele suavizou bastante os sabores.
Ele conseguiu extrair muito mais florais, muito mais notas alcoólicas. Nós temos notas de uísque, nota de rum. É isso Nós que eu ia temos falar, porque notas isso aqui de não é comum. eucalipto, que é o herbal. Aqui, ó. Exatamente. Pra mim, esse café é Banana eucalipto passa. com doce de banana. Inclusive, o Henricão aqui, ele falou que ele fez o café, tá falando lá pra gente, que ele falou assim, nossa, senti gosto de banana caramelizada, com açúcar e tal. É o gosto que eu sinto também. Mas eu lembro quando a gente foi provar esse café no evento da Marei, que eu falei, esse café tem gosto de banana passa e chá de eucalipto. Eu E foi ainda o que pego deu. amadeirado aqui, cara. Eu pego, Ele tem um amadeirado. pouquinho. Tem. Quando ele fica um pouquinho mais frio, como tá agora, o meu ele já começa a ficar, acabou. mas não é aquele amadeirado de defeito de café. Acabou. É um amadeirado saboroso. Eu queria que você chegasse aí, porque assim, ó, a gente tem a roda de sabores da SA. Calma. Isso é papo pra mais de metro. Vou pôr polêmica, então. Então vai. Bora. Vou pôr polêmica. Pô, mas essa roda de sabores era pensada pro arábica. Mas vamos, nós já né? temos. Dá um sermão, né? Então, assim, muita gente fala, mas então a qualidade do canéfora é recente demais. Não é. Porque eu já ouvi isso mais de uma vez, assim, herbal é defeito. Não, olha. Madeira é defeito. Em 2010, já foi feito lá na África um protocolo de análise de café canéfora. Por quê, gente? Você não pode comparar duas espécies que são completamente diferentes, do campo à xícara, composição química e física, Do mesmo jeito. da mesma forma. Então, já tem um protocolo de análise diferente. Quero colocar só uma coisinha rápida. Aham. Nos cursos que eu dei na Marei, de filtrados, teve uma pessoa muito específica que eu tenho um carinho gigantesco por ela, que eu acho ela assim, uma profissional incrível na área que ela trabalha, não só dentro, mas como marketing também, que é a Fernanda Ueno, que é uma moça que ela trabalha dentro hoje da Ambev. Né? Ela trabalha, se eu não estou enganado, na Alemanha. E ela veio fazer curso de filtrados comigo. Olha, irmã de uma amiga minha e tal, ela caiu na Marei e tudo mais, a gente estava conversando com a Fernanda. E aí eu mostrei a roda de sabores de arábica. A hora que eu mostrei a roda de sabores, que eu falei da parte de defeitos, né, que geralmente é a parte de baixo, ela falou assim, esses sabores aqui na cerveja são sabores ok's, são sabores aceitáveis dentro da cerveja e não Ou são desejáveis, defeitos. né? Ou desejáveis. Então, depende da bebida que você está trabalhando. Depende do que você está Exatamente. provando, depende do que você está fazendo. Então, vamos parar de achar que arábico e canéfora, ou arábico e robusta e o conilon é a mesma coisa. Porque não é. A questão Não é é que a mesma bebida. Exatamente. Pode A questão vir é da que mesma planta, é de Aham. mesma espécie geradora lá embaixo, Mesma da árvore. mesma árvore genealógica, É. que é café. Mas, calma, é coisa distinta, são coisas separadas aqui. Exatamente. A gente tinha só um parênteses nesse sentido para a galera que está acompanhando a gente em casa também entender. É o seguinte, lá em Rondônia, quando a gente fazia os eventos para divulgar os robustas amazônicos, a gente costumava dizer o seguinte, o pesquisador Henrique lançou essa, que a arábica é bossa nova, robusta é rock and roll. Né? Olha aí. Essa Já gostei analogia... a gente fez gostei vários dele. eventos nos shoppings falando disso, porque a gente não precisa escolher, a gente não precisa qualificar em melhor, pior, porque cada um tem um gosto, né? E o Brasil tem de tudo. E a questão é, podemos produzir muito bem as duas coisas. Claro. E o Brasil está se mostrando profissional nisso. O Espírito Cara, Santo isso tem é conilons incríveis, a família fantástico. Venturim. Os produtores de Rondônia, cada ano que passa, estão se descobrindo enquanto produtores de cafés especiais. Detalhe que a família Venturinha, eu tomei café lá no comecinho, quando eles começaram. São nossas inspirações. São. E pra mim, lá no começo, eles achavam que era a mesma coisa, torravam como a mesma coisa, e hoje eles aprenderam a torrar conilon. Sim, sim, Pra parar sim. com gosto de pipoquinha. Sim, nós temos muito a descobrir. Então, a ciência e a tecnologia, ela tá vindo para isso. Exato. Pra gente descobrir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Outra coisa. coisa, outra coisa. E a gente tende a simplificar algo que é muito complexo. Olha que Então, quando a maravilha. gente vê essa, né, que a gente falou lá da hibridação, que os cafés fazem esse cruzamento, olha a complexidade de sabores que podem surgir. É maluco, né? É muito doido. Então, quando a gente pega essa analogia, né, que a arábica bossa nova, robusta é rock and roll, a gente consegue passar um pouquinho dessa mensagem. E a pesquisadora Fabiana Carvalho, junto com o pesquisador do Espírito Santo, professor Lucas Lousada, eles estão desenvolvendo uma nova roda de sabores para canéfora. Palmas. Por meio- É isso. Palmas, por favor. E o A que gente entra? quer e precisa. Por favor. E o que entra de especial, de diferente da roda de arábica? Justamente a questão do herbal, a de especiarias, né, que Sim. entram nessa linha, a questão de alcoólicos e umami. Umami demais. Umami. Umami. Que é o que você falou pra Umami. mim, que é o que tá no meio, nesse meio entre doce e ácido, pra mim é o umami.
É essa pegada que você não sabe distinguir o que é, mas ele tá que deixa a boca cheia de água, assim, que... Né? Mas traz um salgado, vem mais um não sei o que, mas ele ressalta sabor, mas você não sabe o que é umami. E até o amargo que vem do café robusta e conilon, né, no tom aceitável, um chocolate amargo é um nib de cacau, né, que justamente é uma das características. Por um momento eu achei que você estava falando que a minha extração estava amarga. Não, Renato, eu ia ficar super suave. Acertou, tá top. Agora sim, talvez se fizesse uma outra eu poderia comprovar, porque o meu já tá acabando. Quer mais um? Mais um? Não, mas eu faço outra receita. Momento Popopó 2? Popopó. Vai, Popopó. Eu vou fazer? Olha, agora a gente vai fazer uma prova e eu vou ser a juíza desse café. Pô, mas aí eu teria outra receita. Aí vocês vão sacanear. Não, você usou a receita do Rafa, eu sempre perco pro Rafa. É sempre assim. Ô Zito, Oi. Um caso Pode legal falar. pra gente falar com relação aos cafés, né? Então a gente falou de pequenos produtores, a gente falou de histórias, a gente falou de tanta coisa, né? E a gente falou de uma consciência dos consumidores de quererem também apoiar o desenvolvimento sustentável, né? De países produtores, porque tem muita gente comprando café e entendendo que comprar café não é comprar café mais em mercado. Não é só café. Já não é só café há muito tempo, né? E as pessoas, quando descobrem, não voltam atrás nisso. Não. Então, assim, a grande questão é o que você, que é consumidor de café, que gosta de ter o seu cafezinho ali, já que não vai produzir, porque não é fácil, o que você está fazendo para que outras pessoas continuem produzindo um café especial para você? Exato. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque não é um processo fácil, né? E a gente precisa saber que isso demanda responsabilidade também de quem consome, né? Demais. E quando a gente fala em café especial, isso está muito envolvido, porque o café especial você tem, né? E aí eu falo de indicação geográfica novamente. A indicação geográfica, como você disse, tem um selinho ali que o consumidor tem acesso a toda a rastreabilidade do café. Ele sabe qual é a espécie, ele sabe qual é a história, a altitude, todas as informações estão ali, a segurança. Eu acho isso fabuloso. É proteção da região, porque aquela região ela realmente tem uma proteção de marca, enquanto marca, né? Ninguém pode usar aquela marca, só aquela região. Isso inibe fraudes e tantas outras coisas, né? E protege principalmente o produtor que está ali se desempenhando naquele trabalho, né? Claro. E além disso, pode envolver o turismo rural. A família Bento, por exemplo, que é aquele cafezinho que você mostrou ali. O da garrafinha, né? Isso. Eles deslancharam em 2018, 2019. Em Rondônia sempre houve, assim, a partir de 2016, o concurso de qualidade vinculado ao concurso de sustentabilidade. Então, por que Rondônia é a primeira indicação geográfica do tipo denominação de origem de café canéfora sustentável do mundo? Justamente porque os produtores, para fazerem parte da indicação geográfica, precisam seguir um currículo de sustentabilidade do café, proposto pela Plataforma Global do Café. Então, é estimulado que o produtor promova a sustentabilidade. Mas não é só sustentabilidade ambiental. Né? Muitas pessoas que às vezes estão fora do país ou mesmo dentro do país não sabem nem onde fica Rondônia no mapa. Volta e o né? Nem conhece as 3 Amazônias que existem, né? A gente tem o bioma Amazônia, a Amazônia Legal e a Amazônia enquanto estado, né? Existem pessoas lá. Existem pessoas que querem, né? E aí vem aquele discurso internacional falando, a gente vai proteger a Amazônia. O que a Amazônia está protegendo? O discurso internacional não teria problema nenhum se brasileiros que desconhecem a própria Amazônia e o Brasil não apoiassem. Né? Mas eu acho importante que o conhecimento ele é transformador. Então, a partir do momento que as pessoas conhecem, elas passam a ter uma outra visão sobre aquilo. Sim, né? Fato. Então, hoje nós temos em Rondônia mais de quase 2 milhões de pessoas lá. Incluindo indígenas, migrantes, pessoas que já foram lá para fazer a sua morada. É a terra da minha família há quase 40 anos. Nossa. Né? Exatamente. Então, assim, os meus pais foram para lá, por exemplo, para buscar melhores condições de vida e para que eu pudesse estudar. Então, eu passei por Viçosa, né? Agora estou na USP, estou na Embrapa, e eu posso dizer com certeza que o conhecimento transforma. Como está transformando a vida dos produtores. Com certeza. Ó, eu vou dizer uma coisa aí. No meio do que você falou, que eu acho que as pessoas podiam parar para refletir também, tá? Quando eu ouço tudo isso, quando você entende a história e as dificuldades de produzir, porque assim, você escoar uma produção na Alta Mogiana é maravilhoso. É fácil. Estrada, aeroporto, tem tudo. Escoar uma produção amazônica não é a mesma logística. Meus amigos. Não é a mesma infraestrutura. Pelo contrário, não é nada. Pelo contrário. Eu me sinto responsável, tá?
na hora de preparar esse café. Tá? Eu falo isso porque assim, as pessoas dão... Às vezes ela cai no erro. Pode ser assim. No erro de comprar um café desse e achar que preparar de qualquer jeito vai dar certo. E você tem que conseguir entregar para a xícara. A gente falou disso algumas vezes já. Falou algumas vezes já. De entregar essa promessa para a xícara. Sim. Né? Você vai conseguir algumas receitas que destacam mais alguns sensoriais do que outros, mas assim, isso aqui que ele está fazendo, por exemplo, você precisa ter assim, um mínimo de conhecimento para respeitar todos os processos anteriores. Esse conhecimento é algo que é muito de fácil acesso. Ele tá mais fácil. Tá bem muito mais fácil. de fácil acesso. Bem mais fácil. Muito de fácil acesso. Olha, agora sim, né? Você falando isso, passa um filme na cabeça da gente que trabalha, né, com esses cafés há 12 anos. Então, quando as pessoas costumam falar muito aqui para mim, que eu vou numa cidade, aí eu vou em outra, né, buscando conhecimento, buscando aprender nos eventos. E a Renata é pouco sociável, né? Imagina, com pouca gente. Falo pouco, mamãe disse que eu falei antes de andar. Porra! Eu acho que mamãe acertou. Né? Então, lá em Rondônia, por exemplo, para a gente ir para a região produtora, que é a região da indicação Matas de Rondônia, formada por 15 municípios do estado, saindo da Embrapa, que fica em Porto Velho, na sede, a gente anda mais de 500 quilômetros para chegar até a região produtora de café. Dentro do próprio estado. 500 quilômetros? Nós da Embrapa saímos de Porto Velho para ir até essas áreas produtoras da indicação Matas de Rondônia. Nós andamos mais de 500 quilômetros. No meio da mata. Não só da mata. A gente tem a BR-364, que é uma BR de mão dupla, com, né, uma rodovia assim, bastante movimentada, com tráfego bem intenso. Né? Com certeza. Não muito sinalizada, bem perigosa. Foi irônico isso, tá? E a gente é um dia para ir, um dia ou mais para desenvolver o trabalho que a gente vai fazer lá e um outro para retornar. Meu Deus do céu. Então, em 2019, eu me lembro que eu passei, se eu não me engano, 70 dias ao longo do ano em viagem a trabalho. Em deslocamento. Então, para ir para as áreas indígenas, por exemplo, a gente tem a terra indígena, lá de Alta Floresta do Oeste. Terra indígena Rio Branco. Ela fica a mais de 600 quilômetros de Porto Velho. Nós temos um trecho de mais de 100 quilômetros de estrada de terra. O período que a gente vai, geralmente, para auxiliar na colheita e no processamento é um período com chuvas. Nossa. Então, nós temos atoleiros. E muita gente fala assim, mas é porque lá todo mundo anda de caminhonete. Por que será, né? É barato caminhonete no Brasil, né? É porque se você não tiver uma caminhonete traçada, você não vai. Vai e outra, sim. Pega um Uno, coloca uma escada em si, vai. Isso. Vai de Honda Fit. Você vai chegar. Você não para de franca de Honda Fit. eu acho que alguém vai passar por você ou você vai ter que continuar a pé. Provável. Então, nós temos várias histórias ali de aventuras da gente indo. E dentro das terras indígenas, a terra indígena Rio Branco, por exemplo, ela tem aldeias fluviais. Peraí, a prova. Horroroso. Tá muito quente. Eu vou esperar um pouquinho. Muito quente, calma. Quente. Merece. Teve pós-crédito, né, cara? Eu chorei de rir. O Henrique tem umas ideias geniais. Não, o pior é que eu tava vendo o episódio. Eu não sabia, eu tava vendo o episódio. Aí o episódio acabou, eu tava mexendo no celular. E de repente eu comecei a falar de novo na TV. Aí eu chorei de rir disso. Falando nisso, deixa eu fazer um disclaimer. @hisbranding. Obrigado. Toda essa estrutura aqui que você tá vendo, microfone, mesa, cenário, iluminação, serviço de postagem, todo o marketing do Papo Expresso, todos os a administração do canal. Todos os pelos de gato da camisa do Marcola. Não, isso aqui é a Areta e a Nunu mesmo. São os meus gatos. Tudo isso é fornecido pelo @hisbranding, tá? Ele também tem uma página de fotografia que é o @hisfotografia. Olha. Fotos sensacionais. Tem muita foto de banda, mas não é só foto de banda que ele faz. Não, mas tem fotos de astros do rock. Tipo eu. Mentira, tem astros de rock de verdade. Tem o povo do Guns, do Angra, do Kiss. Legal mesmo. Mas, @hisbranding, se você quer ter um podcast, essa estrutura está para locação. Não só física aqui, tá? Dá pra levar. Dá pra levar pra sua escola, pra sua faculdade. Ele consegue fazer o podcast lá. Mano. Pô, isso é genial, hein, cara? Mano, é maravilhoso. Por que eu tô aqui, cara? Porque eu não tô na minha casa. Porque senão você ia estar de cueca. Não é verdade. Vamos profissionalizar isso. Não é verdade. Fica aqui. Tá bom. Vai, continua. Peraí. Vocês estão me dando tempo. Nós estamos dando tempo para ver se esse
fazer essa prova. O seu café, ele foi mais pro madeirinha. Não, mas ele Eu sinto mais aquele cheiro que eu te falo de... Eu acho que foi um pouquinho... Ele tá mais intenso, né? E você fez mais perto, Ele puxou mais. Só que eu fiz um bagulho que ninguém dos dois percebeu, né? Não. Não, eu tava distraída. Eu fiz 5 passagens. A última passagem eu fiz 30, 30, 30. Então eu tirei realmente corpo do café. Nossa Eu senhora. extraí corpo. Tá. Você viu? Eu falei que tava mais É pra intenso. você me... Hoje ninguém A dorme. ideia é essa. Hoje eu ninguém tenho trabalho dorme. ainda, tá tudo certo. Não tem problema. Eu só tenho que levantar às 5h30 da manhã mesmo. Já que vocês avaliaram meu café e tudo mais, tá mais intenso, né? Então eu vou colocar um novo momento no podcast. Você não entendeu ainda que vai ter. Você quase derrubou o café que eu vi. Meu Deus. Eu vi, você quase derrubou o café. Ô Henricão, roda aí. Momento perguntinha expressa da galera. Fechou? Vai ter musiquinha esse? Vai ter ter musiquinha, vai ter tá rolando tudo Aí, bonitinho. maravilha. E olha que legal, o Henricão vai colocar um vídeo que inclusive é uma pergunta dele. Tá. Você que tá assistindo o nosso podcast, quer mandar pergunta? Grava um vídeo, vai estar o e-mail aqui embaixo. Não, Instagram. Manda no Instagram? Manda no Insta. Então manda no Instagram, @papoexpresso.pdc. Isso. Pronto, manda lá. A gente vai colocar você aqui, pum, na tela que o Henricão vai aparecer. Vamos estabelecer essa dinâmica, então. A gente vai divulgar Vamos. aí em algum lugar da semana Boa. quem vai ser o próximo convidado. Ótimo. Aí a gente abre pra pergunta, vocês deixam lá. Se você deixar em formato de vídeo, legal, você aparece aqui. Ou aqui na tela em algum lugar. Se você quiser mandar pergunta escrita, pode ser também. A gente lê aqui. Perfeito. É isso? Fechou? Roda Fechou. o vídeo, Henricão. Fala pessoal, tudo bom? Henrique do RIS Fotografia aqui, RIS Branding. Eu tenho uma pergunta para Renata. O que os produtores estão fazendo para levar conhecimento de café especial para as pessoas? Pergunta, Henricão, rolou, então agora vai. Rê, o que os produtores, ou não só, acho que não são os produtores, acho que a pergunta dele vem fazendo com em relação a Movimento todo- Coffee Lover, né? Coffee, Movimento Coffee Lover, é. Mas lá, Aham. em Rondônia, o que o pessoal faz para divulgar? Eu posso falar até com relação ao Brasil todo em termos de Ótimo, café. perfeito. O que acontece? Qual que é a grande diferença entre o café brasileiro e o café da Colômbia? Marketing. Exatamente. Credo, eu tô... Então, Mentira, assim- porque a gente conversou no backstage e ela me falou que era isso. Eu estou trabalhando com justamente com comunicação e marketing. O que eu vejo que falta Tô impressionado. é justamente comunicação e marketing. Precisamos comunicar mais, falar mais, informar mais Mas o eu nosso, vejo que o brasileiro nosso tem uma público. dificuldade gigantesca nisso, viu? Não é só no café, não. Sim, Em qualquer lugar então, não consegue fazer e não marketing é só direito. questão de fazer o marketing. Eu acho que o brasileiro tem que se apropriar da riqueza que o país tem. Claro. Isso eu acho que vai mais pra aí. Exatamente. A gente não tem dimensão das riquezas que nós temos, que tá todo mundo de olho, menos a gente. E sabe o que é o pior? Né? O brasileiro Isso é que é o pior. valoriza um E aí, produto assim, importado. Não, exatamente. Pô. Porque é de qualquer outro país é melhor do que Exato. o Mas do você sabe o Brasil, negócio? né? Porque eu acho assim, não, é tecnológico, mas não é feito aqui. Tem mais, a gente produz coisa da O quanto terra. de tecnologia tem no cafezinho que a gente toma. Eu trabalho na empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A gente sabe o quanto de ciência e tecnologia tem na agricultura brasileira. Eu tava lendo outro dia. De sustentabilidade. É porque o brasileiro Coisa que país queria nenhum faz. uma empresa de celular brasileira. Que fosse tão boa Ele quanto queria o famoso. Mas uma maçãzinha, o uma que a gente- Grugges. É o que a gente chama de síndrome do Entendeu? vira-lata, né? É A gente não dá isso. valor no que a gente tem e prefiro acreditar no que eu desconheço e alguém fala pra mim que é bom. Então aí, né, respondendo a pergunta do Henrique, o produtor hoje, qual é o grande meio de comunicação que tem? Redes sociais. Então hoje o Robusta Amazônico Exato. chegou, né, em vários locais porque se apropriou do uso das redes sociais e principalmente do WhatsApp e Instagram, da imprensa com mídia espontânea, né, para que a gente, nos eventos, Claro. né, a gente participando de vários eventos para que as pessoas pudessem provar. Quando a gente fala de café, experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu não provo? E deixa Né? registrado minha indignação, é a terceira do episódio hoje, que eu não ganhei uma camisa do Robusta Amazônico. Nossa, gente. Pô, eu também não, hein? Não. Meu Deus. Eu trabalho com Olha, café. Não, mas eu já tô aqui no Olha. bonde. Não. Vai ganhar uma camisa e ganha duas. Não. Eu vou mandar um recado Se aqui eu pra... ganhar uma camisa ganhadora, eu costuro e faço a minha. A sua você se vira. Ó, Não vem, não. as camisetas do Robustas Amazônicos, inclusive Acabou. essa daqui, ó. É linda essa camiseta, velho.
E por que assim, além de linda, ela é muito significativa. É a identidade dos robustos amazônicos. Eu tava lendo plural, né? não sei o quê. Olha aqui, vai lá. Genuíno, inclusivo, saboroso, sustentável, É especial. verdade. Você não tinha visto isso? Claro que não, tô sem óculos. Então... Claro que não. Pra quem não sabe, Marcola usa óculos e ele literalmente não está vendo a Renata na Não, frente não, não. dele. A Renata eu tô vendo. A Renata eu tô vendo. vulto. Tô. Mas não senti confiança nesse Não, tom. eu leio aqui, eu leio tudo. Que eu tenho isso? certeza que ele não tá vendo. Não, eu leio. Mas é justamente isso, é a comunicação. Eu não sei se eu leio. E assim, a comunicação do robusto amazônico foi feita desde o nascedouro, né? A gente está Sempre. participando do processo desde o começo. Então, e não é uma comunicação vazia. É o que eu chamo de... Não é marqueteira no seguinte sentido Que de não ser vai entregar enganosa. o produto no final. Exato. Não é enganosa. Exato. Tanto que eu faço o convite. Quem quiser conhecer a indicação geográfica Matas de Rondônia, tá convidado a ir lá ver o que a gente está mostrando. Passagem Não. Eu, inclusive, estou precisando de passagem para ir para casa. Você percebeu uma coisa? Cara pra caramba. Na camiseta? Ou não? O S do robustas amazônicos. No canto ali, à direita, tem a bandeira de Rondônia. Pô, Então, você acha que eu sabia que eu era bandeira de Rondônia, mas cara? eu também não sabia. É eu isso deduzi mesmo? que era. E vocês sabem que Eu lá em só Ah, chutei. você tá de brincadeira Eu chutei. comigo. Ah, não. Eu chutei, foi gol. Ah, não, Foi para. gol. Gol, Para. golaço, Foi golaço. golaço. Para. Gol Eu, do Amaral. Golaço. eu Golaço. estudava essas coisas no cursinho. Peraí. Agora não. Ó. Bebeto. 94. Golaço. velho. De placa. Ó, Essa uma camiseta aqui, o pesquisador Henrique e eu, a gente criou essa camiseta É, muito em massa. 2019 para um evento da Semana Internacional do Café. E Lá até na hoje... SIC. E até hoje ela é a camiseta que mais representa É enquanto muito identidade. Ela massa. demonstra realmente o que a pessoa encontra em Rondônia. E aí eu falo, é plural por quê? Porque isso nós que eu ia temos... falar isso agora. Porque vamos de explicar cada todas- uma. Vai todas- lendo as palavrinhas aí. Especial, logicamente, cafés especiais. Nós conseguimos Robustos produzir especiais. robustos amazônicos acima de 80 pontos, né, Certo. na escala. Então, nós temos cafés especiais. Perfeito, plural. É plural porque nós temos uma integração de imigrantes, nós temos integração de pessoas experientes, de jovens que estão na cafeicultura, né, uma pluralidade de gerações, de raças, de tudo ali. Genuíno. É genuíno porque é uma indicação geográfica. É original. Eu não vou pro T, eu vou pro S. Inclusivo. É inclusivo porque, além de a gente ter essa união, essa integração, essa harmonia entre jovens mais experientes, nós temos uma integração muito grande de mulheres e de indígenas. Inclusive, a gente tem algumas imagens disso. Enquanto a Renata tá falando, o Henricão tá colocando aqui na tela as imagens exatamente dessas produções, das mulheres, dos talhões, dos terreiros suspensos. É muito massa. Você que tá vendo aí, o episódio tá ouvindo só minha voz falando no fundo, você tá vendo as imagens. São coisas. É um lugar maravilhoso, cara. Eu ia fazer uma piada, eu não vou, porque perdeu o clima. É lógico. Eu não vou fazer uma piada no meio disso. Vamos continuar lendo o Vai, negócio. Era continua. inclusivo, Não, aí saboroso. assim, lembrando só da questão das mulheres, Ah. o Movimento das Mulheres do Café de Rondônia, que é um movimento que já existe desde 2017, foi criado, né, por conta de um livro que eu fui solicitada para escrever o capítulo de Rondônia. E de lá para cá, a gente vem trazendo as mulheres da invisibilidade, ou seja, a gente não via onde estavam as mulheres da cafeicultura e hoje elas são protagonistas, são as nossas maiores campeãs de qualidade do café de Rondônia. Então, legal. um salto aí de você sair realmente da invisibilidade. E aí eu digo que eu tomei um tapa na cara, né? Porque eu trabalhava já há 5 anos na Embrapa, em 2017, fui chamada para escrever o capítulo do livro. Cheguei lá e falei, gente, eu nunca observei a mulher na cafeicultura. Então, assim, de um tapa na cara, eu parti para a atitude. Que massa. A atitude de falar o que eu posso fazer. E quem são o que essas mulheres, né? Exato. Quem são essas mulheres? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? O que elas precisam? Se elas são somente indígenas, se elas são imigrantes, aonde? Tudo. Com quem elas O conversam? que elas estão fazendo na cafeicultura? E outra, não é uma questão de divisão, mulheres e homens. Não. Quando a gente fala de pluralidade, essa harmonia que existe, é exatamente isso. As mulheres, elas estão em integração com a família. Por exemplo, quando a gente fala em qualidade do café, o pesquisador Henrique também traz esse traço interessante. Qualidade é um substantivo feminino. A qualidade.
Em que sentido? Demanda capricho, persistência, demanda zelo. E é esse a plus que as mulheres têm dado para as famílias produtoras de café em Rondônia. Eu né? falo que todo produto que tem a inspeção de qualidade feita por mulheres é entregue com maior qualidade do consumidor final. É diferente. É isso, é soma, né? Os fato. homens estão em outras etapas e as mulheres somam nesse processo. Aquelas invisíveis não somavam. Exato. Então a gente teve essa soma. Qual é a outra aqui? Saboroso, não tem Saboroso, eu não vou falar nada, você vai ter que provar Por em favor. casa o Robusta Ou Amazônico. Por favor. Maria, por favor. E o que eu acho que é mais interessante e incrível, que é sustentável. Sustentável, aí a gente traz o tripé, porque muita gente, né, fala só do ambiental. Mas a gente precisa ver que quando a gente tem um café com todas essas características anteriores, ele é um café que agrega valor. Tá. Ele agrega valor, ele chega num valor agregado para o consumidor de rastreabilidade, de qualidade garantida, uma agregação de história, seja a história do produtor, seja a história da região. Ok. Né? Então ele chega com valor agregado para o consumidor. Esse valor agregado volta no valor maior que o produtor tem ao produzir esse café, que dá muito mais trabalho que o café tradicional. Lógico Muito mais que trabalho. Lá a gente tem uma colheita praticamente manual. 80%, 70% isso é uma manual. coisa que eu queria perguntar. Eu ouvi eu não sei se é mito, se não é, mas me falaram que pés de robustas produzem uma única vez. É que nem bananeira. Você corta e tchau. Não. Na verdade, assim, a poda do Robusta Amazônico, a poda uma poda na hora da colheita, você corta o galho. O galho produziu mais de 70% de frutos, você Você já corta corta o ele, galho. você corta o galho. E se você tiver uma colheitadeira, esse galho cortado vai para essa colheitadeira que separa Mas o a grão. planta fica ali. A planta fica. E aí ela produz novo galho, Vai nova produzindo folha novo. e novo galho. novo Geralmente o galho, novo galho. arábica é conduzido com um macho Com só. um macho só. O robusta, 2, 3. Ah, é verdade. Eu tenho uma foto Então que vai eu... acontecendo a poda de produção a cada ano. Tem uma Produziu, foto que deu 70% de fruto, corta galho. Nesse link do documentários Robustas Amazônicos, dá para conhecer o processo de produção Você inteirinho. sabia que bananeira você corta ela e não usa mais, né? A bananeira produz uma vez. Você sabia disso? Claro que não. Zé Renato me contou uma dessa, eu falei, claro, eu sabia, não sabia. Eu quero esclarecer uma Foi no coisa Google? aqui, porque quem me conhece já sabe disso, tá? Diga. Eu sou completamente ignorante sobre 3 assuntos, os 3 com P. Pássaros, peixes e plantas. Sério Eu mesmo? não sei nada. Você jura por Deus? Nada, eu sei diferenciar tucano, Não, agora você já sabe um pouquinho, porque a gente falou Tucano. tanto aqui. tucano, araras, galináceos e o resto dos passarinhos. E os passarinhos do Danilo lá, os ringneck. Ah, tá. Agora você Sobre sabe que peixe, eu sei diferenciar tubarão, peixe-espada. Carpa? Não? Se for a cor padrão, sim. E tucunaré, se a minha esposa estiver segurando um, porque é só que ela pesca. Meu Tá. Deus. Bom, hein? Agora, Plantas. planta, Samambaia. violeta, Samambaia? se tiver flor. Samambaia. Mas se tiver flor, Espada de São samambaia, Jorge. espada de São Jorge, Sabe? rosas, Comigo ninguém pode. com flor, comigo ninguém pode. Já tá sabendo mais do que é o peixe. Cadê? Era, se estiver grudado na parede, se estiver no chão, não. Mato. Não, mato é mato. Mato é mato. E árvores frutíferas se elas estiverem com a fruta. Eu queria deixar um detalhe. Teve uma casa que eu morei que tinha uma goiabeira branca. Já confundi muita goiabeira com romã. Nossa senhora. Já, Não, tá vendo? era uma goiabeira. Perigoso. Esse Demais. rapaz é perigoso. Tá vendo? Goiabeira, ela produziu uma goiaba branca. Eu nunca tinha comido goiaba branca. Nunca coma isso aí. É desse Deve ser tamanho. venenoso, cara. Já Não, comi, não Olha já lá, comi. Em deve ser casa tinha. venenoso, cara. Diferentão. Você tem que tomar muito cuidado. Não, eu Você sou um vai menino comer que nasceu por na aí. Coab. Eu tenho toda a justificativa no mundo. 28 anos de Coab, cara. Brincando com o Só cara. tinha mangueira e morcego. Mangueira é massa. Mangueira então é legal. Outra planta que você sabe reconhecer. Se Olha tiver aí. com a manga. Eu tô falando isso, é muito sério. E IP, na época da florada. Ó, o mínimo que você tem que reconhecer agora é um pé de café. Ah, por Não, favor. pé de café eu sei. Pelo Pé amor de café de eu sei. Deus. Inclusive no Mas bairro onde só eu com caminho tem um café. Mas só com café? Não, e a Se tiver pitangueira. café. A pitangueira da Maré. Qual que é a diferença da pitangueira pra goiabeira? Eu sempre acho que eu sou um jabuticabas. Olha lá, Jesus, amado. Gente, ó, É verdade, cara, é verdade. Eu queria fazer uma vou- pergunta, não sei se eu já fiz. Ah. Pra Renata, inclusive. Faz. Quando foi a primeira vez que você Deixa eu te tomou... Deixa eu te contar uma coisa. É porque eu não lembrava. O Marcola trabalha aqui. Ele não recebe, mas É ele porque eu trabalha. não Ele pode lembrava. fazer pergunta. Eu não limito isso É pra porque ele. eu não lembrava Aí se eu já ele tinha acha, tipo feito ou assim, não. Pode, amor. Faz. Fica à Quando foi a vontade. primeira vez que você bebeu café especial?
Você lembra disso? Não, você não tinha feito essa produção. Lembro, foi na Semana Internacional do Café 2017. Sério? 2016. Então, em pronto. Rondônia. A Renata 2016. tomou café antes de mim. Especial, porque eu tomei. A primeira vez que eu tomei foi em 2017. Quando a gente começou a fazer já os testes com cafés especiais. Você nunca tinha bebido café especial antes? Você gostava de eu café? demorei pra tomar arábica. Você gostava Muito. de café? Desde que eu falei, fugia com a verdade, garrafinha quando era você criança, assim, comentou. 3 anos de idade, ninguém podia tomar café. Você comentou. Você Eu não sei se 2015 ou 2016, mas foi por aí. Foi canéfora. Porque a gente fazia os testes em Rondônia, né? Então a gente já tinha os cafés você começou a especiais beber lá. na Canéfora. pesquisa? Sim. Especial, sim. Especial, e aí sim. depois a gente começou a fazer grupos para comprar cafés juntos, né? Porque Rondônia, logística, tudo é longe. A gente se juntava para comprar cafés O pacotinho especiais e custa provar outras R$60 coisas. e o frete 230. É mais né? ou menos por aí. Mais ou menos É por aí. muita coisa, né? E aí, ó, E a lembra... arábica você vai tomar só na SIC? Na Arábica, na SIC, não, até antes um pouco, porque a gente fazia essas compras, né, coletivas. Aí quando você tomou arábica, você veio do canéfora. Você Eu veio estranhei você veio demais, desse gosto eu estranhei mais pesado. porque... exatamente, eu estranhei e eu não gostava. Ó, toma agora. Sério? Não sei Eu se vocês não gostava Tá, da tá quente. frio, não tá? Uhum. Toma. Agora tem só eucalipto no rolê. A refrescância. É? A Ó, refrescância do eucalipto. eu não trouxe a banana. Muito legal. Você que não gosta de banana, Não veio. não veio banana. Não eu veio. entreguei, mas eu entreguei eucalipto. Mas eu sinto mais aquele cheiro de petricor que eu te falo. Aquele cheiro Até- de floresta molhada E você pós-chuva. falando qual foi a primeira vez que eu tomei café, sabe o que me veio à mente? A primeira vez que o produtor tomou seu próprio café. Que não era hábito isso em Rondônia. Verdade. Então, quando a gente Olha que fala em coisa produção de café especial, canéfora, robusta, amazônico, a gente fala de um processo em que o próprio produtor passou a conhecer o seu próprio café. Ele não tomava muitas vezes o seu próprio café. Às vezes ele ia lá na cerealista, vendia, né? No lugar onde beneficiava o café, vendia o café e E comprava um nunca arábica para mais- tomar em casa. A Ele não Ju, tomava o que veio próprio semana café. passada. O quê? Ela vendia o café como café Commodity. tradicional, café commodity, E comprava um especial. e comprava especial. Não Eu não comprava falo, especial. nem comprava, nem nem sabia. comprava. A primeira vez que ela fez um beneficiamento na fazenda, o café bateu 87 pontos. Ela foi terceiro Olha lugar só. A primeira vez. Olha Ela tava só. vendendo café. Inclusive, região vulcânica, que não é uma identidade geográfica ainda, tá pra ser. Tem Ah, sim. tá pra Tem ser? acho que, se não me engano, as Vertentes já é uma região vulcânica Já é? que tá, se É? não me engano, a gente pode conferir naquele mapa lá naquele tá. mapa da BSA. Volta o Eu acredito vídeo. que sim. Vamos ver lá que eu acho que já é sim. A gente Uma tem uma das, região uma das vulcânica. regiões vulcânicas. Né? Esse que tá aí tem várias em processo. Então tem um detalhe. Peraí, tem um detalhe que eu não sabia agora. Agora que me deu um clique aqui. A região vulcânica é tão grande que existem várias IGs dentro da região vulcânica. Podem existir? Podem, a depender de... Como é que funciona a indicação geográfica, Olha né? isso. Ela tem 2 tipos, a indicação de procedência e a indicação de origem. Tá. Pode ser que tenha um relevo diferenciado, alguma coisa que diferencie uma região da outra, que pode sim dar uma outra IG. A ciência vai ter que provar Claro, isso, né? claro. Mas é possível, sim. Em Rondônia, por exemplo, nós temos a denominação de origem Mata de Rondônia. Isso é na região Matas de Rondônia. Pode surgir outras regiões ao longo do tempo, Tá. em que descobertas podem ser feitas. Então, a partir do momento que a gente sabe que isso existe, as pessoas vão buscar... Vou começar a procurar. Vão buscar procurar isso aí. Então, as possibilidades são muitas. Rondônia tem uma sorte gigantesca de ter Renata Silva divulgando isso. Vamos ser sinceros. Né? Porque se existe café no Acre, vai ser difícil alguém vir pra cá falar desse café pra nós. Olha, eu conheço, tá? Priscila Viudes, vem Ah cá lá, falar dos pronto. robustas amazônicos do Acre Priscila, pra gente aqui, eu não ó. te conheço, mas eu Priscila já da gosto de Embrapa você. também. Eu já gosto de você. Vem aqui, por favor. Eu quero tomar café acriano. A página dos robustas amazônicos, É depois que a acriano gente... que fala? É acriano. Depois que a gente, né, juntou ali várias informações do robusta, o robusta é um produto da indicação geográfica Mata de Rondônia, mas virou o produto da região também. Então, hoje a gente recebe, por exemplo, pessoas plantando café robusta amazônico no Amazonas. A gente tem experimentos da própria Embrapa Rondônia, em Roraima, no Amapá. Rondônia Inclusive, eu descobri isso daqui a pouco. relembrando, você, geografia, 4ª série. Vamos lá. nós temos também cultivares ali de robusta amazônico sendo plantadas lá no Espírito Santo. Então, a galera tá testando. E é legal ir testando e ver o que acontece, né? Lá em Rondônia também? Rondônia tem uma região de mais de 300 metros de altitude que tem arábica, sim. Inclusive, a Embrapa recomendou o catucaí amarelo,
que é uma variedade do arábica, para essas regiões acima de 300 metros em Rondônia dá, mas não é algo tão expressivo, é menos de 1%. Qual que é a altitude máxima de Rondônia? Máxima 600 não e pouquinho. Bate 1000? Não, lá é baixo. A gente tem a região de Cerrado, que é ali na região do Cone Sul do estado, Vilhena, que é uma região que tem 600 metros de altitude. É o mas máximo. as outras não. 600 e pouco. Isso é uma coisa a se falar. A região Matas de Rondônia ali está na média de 300, 200 metros de altitude. Isso é uma coisa a se falar que geralmente não é... Não é uma definição para canéfora. Mas é outra coisa, tipo assim, ele não é uma verdade absoluta, mas geralmente canéforas são produzidas em baixas altitudes, arábicas em mais alta altitude. Não é que você não pode ter canéfora em alta e nem arábica embaixo, não é isso. Mas a planta se adapta melhor. É mais ou menos assim, robusta, até o nome robusta vem de ser robusto mesmo. Tem gente que mais falava, rústica, mais né? rústica. Ela tem gente que mais falava, resistente a tem pragas gente que falava que doenças. se jogar semente robusta, sei lá, no canteiro em Santos, dava pé de café. Por quê? Porque ele sobrevive com pouca água, ele sobrevive com temperaturas mais altas, e com é por umidade isso que, mais por alta. exemplo, a gente está tendo várias crises, né, climáticas de arábica no Brasil inteiro, com quedas de produção, geada. Sim. A gente não tem esse tipo de problema em Rondônia. Tanto que, por exemplo, a gente vai ter a maior safra, a previsão de maior safra que já teve até hoje, com mais de 3 milhões de sacas. Eu acho que o único problema que tem é a quantidade de chuva, né? Então, a quantidade de chuvas até o momento tem sido benéfica. É mesmo? Para a produção. O canéfora, ele costuma também ser produzido em sequeiro, ou seja, sem irrigação. Com irrigação ele produz mais, aí é mais, né? Aí vem outra coisa, por exemplo, as pessoas estão acostumadas, voltamos lá nas diferenças, né, entre arábica e canéfora. Uma planta de arábica aí muito boa, 60, 70 sacas por hectare. Robusta, nós temos produtores de 150, 200 sacas por hectare. Não. Então, assim, a produtividade é muito maior, 3 vezes a mais. exigência é muito 3 a 4 menor. vezes mais. Né? Se você faz ela em sequeiro, ou seja, sem irrigação, você tem uma produção menor. Quando você faz com irrigação, você tem uma produção maior. E é enfim. aquele tal negócio. Não é porque nós estamos numa região... falando de robusta... que robusta produz mais e que robusta dá uma quantidade maior de produtor, que vai ser mais rentável e tudo mais, que tem que produzir só robusta daqui para frente. Não é isso. Tem que ter os dois, só que as diferenças são muito visíveis, inclusive. E, querendo ou não, a arábica hoje ainda tem mais mercado que o robusta. Não, e além disso, assim, a gente tentar aproveitar o melhor de cada região, de cada produto e do mercado para cada coisa. Né? Se você Eu consegue acho que produzir são em mais de uma opções região. que os produtores têm. Exato. E que os consumidores têm, né? Então, assim, os consumidores são os grandes mandatários disso tudo, né? Porque oferta e demanda é por parte do consumidor. Fato. Então, quanto mais o consumidor conhecer cafés diferentes, quanto mais o Brasil se mostrar enquanto produtor de qualidade, de diversidade, maior será, com certeza, o consumo. E aí, um dado que é interessante, se o Henrique puder colocar para a gente na tela, a questão da sustentabilidade, que é algo que a Indicação Geográfica Matas de Rondônia, por estar no bioma amazônico... Que esse gráfico está aqui. Isso, exatamente, esse gráfico está aí, olha só. A gente tem um gráfico que reúne dados aí da Conab dos últimos 22 anos, vai de 2001 a 2023. Então, a gente tem aí, para você ter uma ideia, em 22 anos, houve uma redução de área de 75%, mais ou menos. Tá. Redução. Exatamente, a área reduziu de 300 e poucos mil hectares para 70 e poucos mil hectares. Nossa. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala o quê? Melhor aproveitamento do uso da terra, com um aumento de produção, ou seja, produtividade. Aí eu vejo, olha só, então a gente teve uma redução de 75% da área, um aumento de 64% na produção, 64%. Caramba. Só que a gente teve um aumento de produtividade de mais de 500%. A gente saiu de 7 sacas e pouco por hectare em 2001, e hoje nós estamos com mais de 45 sacas por hectare de média em 2023. Tendo produtores... a média da produção. Tendo produtores aí com até 200 e poucas sacas por hectare, mas não é média. Tá. E aí a gente tem uma previsão aí de 3 milhões de sacas em 2023. Então quando a gente fala... robusta? De robusta amazônico. Isso é em Rondônia. De robusta amazônico? Isso é só em Rondônia. Lembrando que Rondônia, quando a gente fala em por que robusta amazônica, é em Rondônia. Hoje, Rondônia representa mais de 90% do café produzido na Amazônia. Tá. Então, é por isso que existe essa representatividade. Quando a gente fala nessa eficiência do produtor, o que significa, gente? Para o produtor que está lá. Para você que está consumindo um café, está consumindo um café de um pequeno, de um médio produtor,
tem uma área média aí de 4, 5 hectares. Como é que ele sobrevive nessa área? A gente já falou de várias outras culturas. Mas quanto mais e melhor ele produzir numa pequena área, mais ele vai ter renda e qualidade de vida. Com certeza. Mais ele vai ter condições de estudar os filhos. Nós vimos até uma reportagem que passou semana passada, alguns dias, de uma indígena, na terra indígena Rio Branco, né, que houve justamente essa produção de qualidade, agregação de valor. É uma família campeã, então uma família que vendia... A família indígena passa por uma situação muito mais agressiva nesse sentido de exploração. Com certeza. Né? Quando a gente fala em inclusão, o que significa isso para vocês entenderem? Vocês que estão aí acompanhando a gente, a realidade é a seguinte. Os indígenas em Rondônia produzem cafés há mais de 40 anos. Tá. Só que era um café commodity e, por serem indígenas, eles chegavam na cidade para vender e eram explorados. Para você eu pago metade do valor de mercado. Nossa. Quando os indígenas, quando os indígenas viram um movimento que a Embrapa e outras instituições estavam fazendo no estado para produção de café de qualidade, um dos indígenas procurou a Embrapa e falou: olha, a gente já produz café, mas não desse jeito aí. Como é que a gente faz para produzir? Então foi interesse deles quererem produzir de qualidade. Não foi um bagulho imposto. Não. Faz assim que agora é assim. Não, de forma alguma. Até porque, assim, a produção deles é completamente diferenciada. Eles produzem... eu até trouxe algumas imagens, se o Henrique quiser colocar na tela pra gente. A produção de café indígena, ela é feita em consórcio com outras frutas, por exemplo, castanheira, com cacau, com bananeira. Então, dá todo um diferencial nesses cafés. E o que a Embrapa fez, então? A solicitação deles, a Embrapa foi lá, tentou preservar o máximo possível a forma deles de produzir, incluindo o quê? Incluindo alguns processos de colheita e pós-colheita. Ponto. Lapidação de diamante. Ou seja, os caras já sabiam fazer café, só lapidou commodity. Exatamente. Principalmente colheita e pós-colheita. Colher maduro, que já é, de alguma maneira, a forma como os indígenas, ao coletarem as frutas, já sabem que os frutos têm que ser mais maduros, para serem coletados. A secagem e o processo de pós-colheita, inclusive a fermentação anaeróbica, foi feita primeiro com os indígenas. Deles foi para os outros produtores por meio desse projeto Tribos a Três Corações. Sensacional. Então, no primeiro ano que a gente começou, em 2018, com os indígenas, nesse primeiro ano... Super recente. 2018... Super recente. Após a primeira vez que a gente foi lá, trocar com eles essa informação de colheita e pós-colheita, um dos indígenas da família do seu Valdir Aruá ficou em segundo lugar no concurso estadual. Dali a gente foi para a Semana Internacional do Café. Que fabuloso. Eles se tornaram conhecidos. Eu lembro dos indígenas com os cocares na SIC. Era muito massa de ver. Sensacional, né? Sensacional. E aí, de lá, e assim, vários indígenas já faziam isso. Então, ali começou com 3 famílias, hoje são 150. E você vê a família do seu Valdir, né? O que significa ele vender uma saca, por exemplo, a metade da safra, sei lá, R$200. E hoje, a saca dele de campeão, que ele foi campeão do Projeto Tribos do ano passado, concurso Tribos, que a Três Corações realiza só com os indígenas, uma saca dele é mais de R$5.000. Você acha que isso não faz diferença na vida? Aí eu agrego a questão da sustentabilidade. Com certeza. Então não adianta só você cuidar da floresta, cuidar do meio ambiente. Aquilo ali precisa... Se você não cuida das pessoas. Exatamente. Precisamos lembrar que temos pessoas ali, famílias inclusive, que os filhos do seu Valdir querem estudar. Eles querem ir para a faculdade. E vão conseguir renda como? Da agricultura, da cafeicultura. Mas tá certinho. Então, hoje, quando a gente fala em sustentabilidade na Amazônia, a gente fala disso. É que, logicamente, tem que fazer aquela conta, né? Hoje, para se produzir uma saca de robusta especial, se gasta mais do que se gastava para produzir commodity. E principalmente tempo. Porque o processo é muito manual. Então, você precisa de gente, você precisa de... O filho... mas o filho vai para a faculdade. É um braço a menos para fazer colheita. Então, uma mobilização, realmente. Mobilização, entendeu? E hoje o seu Valdir... logística. Ele já é campeão. Ele já ganhou o segundo lugar no concurso de 2018 para cá. Ele ganhou o segundo lugar. No ano seguinte, o filho dele ganhou em terceiro. O ano passado, acho que ficou em quarto e quinto, a esposa dele, o filho. Olha isso, eles estão assim. Então, assim, eles já compraram. E o que eles têm feito? Eles têm reinvestido na própria lavoura. Colocaram irrigação. Estão fazendo a questão da torrefação na própria aldeia, a 100 quilômetros da cidade. Vê que produz com água, vamos irrigar, vamos produzir mais água. É lógico. Bobo não, né? E eles trabalham em comunidade ali. Então, assim, quando a gente fala em sustentabilidade...
Quando a gente fala em sustentabilidade, é isso. É você cuidar do meio ambiente, sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. Então você imagina, 318 mil hectares em 2001. Hoje, 70% são a menos, 65% a mais de produção. Se a gente voltar a produzir nesses 300 e poucos hectares, com a média de 100 sacas por hectare, por exemplo, que é o que a gente tem de bons produtores em Rondônia, a gente supera o Vietnã, que é o maior produtor de canéforo do mundo. Então, potencial... Uma IG. A gente tem potencial de conseguir produzir isso tudo. Sem derrubar uma única árvore em área já antropizada, né, em área já aberta e de maneira sustentável. Isso sem aumentar a área explorada sem derrubar uma árvore. Da Amazônia. Sem derrubar uma árvore. Nós já temos 318 hectares só de café abertas. Isso fora pastagem, fora outras coisas. Áreas abertas. Rondônia toda tem mais de 60% do território preservado. Inclusive, a maioria delas em áreas indígenas. Então, assim, os indígenas não estão derrubando árvores para plantar café. Pelo contrário, eles estão vendo na cafeicultura uma agricultura de pequena área, de grande eficiência, de agregação de valor imensa, uma fonte de renda, uma fonte de qualidade de vida, uma fonte de buscar o conhecimento para a família. Que os indígenas têm o apego pela natureza, pela terra e tudo mais, se ele conseguir tirar, vamos supor, 1/5 da área dele, que ele produz café, para plantar mata nativa, mas quando conseguir continuar produzindo a mesma quantidade, tendo menos trabalho, ele vai fazer. Ele não é bobo? Eu vou trabalhar menos, ganhar a mesma coisa? Até eu sou mais tonto. Então, quando a gente fala em eficiência, é isso. É você produzir mais numa mesma área e conseguir uma renda melhor. Então, todo mundo hoje quer isso. Você conversa com os indígenas, nós temos indígenas de outras etnias também que já têm mestrado, doutorado. Indígenas estão buscando conhecimento, que estão devolvendo isso para as áreas. Assim como, por exemplo, eu saí de Rondônia, cheguei em Rondônia com 2 anos de idade, saí com 16, 17, voltei, tô vindo. É a troca, o conhecimento transforma. A gente precisa dar a oportunidade. Eu só consegui vir para cá estudar porque meu pai teve a oportunidade de fazer o que ele precisava fazer em Rondônia e ter condições de me enviar para estudar. Vou te fazer a pergunta de milhões, então. Fácil. Você não foi pega pelo estado de São Paulo? Você não quer ficar? Não é uma questão de querer ficar. Na verdade, eu sou eu não preciso... Eu me sinto assim, eu não preciso fazer escolhas. Tá. Como eu não faço escolha de arábica e robusta. Ótimo. Você tá entendendo? Ótimo. A gente tem tanta riqueza, a gente tem tantas regiões maravilhosas que são de nós brasileiros. Olha lá. Eu acho que isso a gente tem que se apropriar. É o fato de eu ter ido para criança para Rondônia. Eu falo isso Então eu já morei em Rondônia, já morei em São Paulo, já morei em Minas, né? Eu me sinto uma cidadã brasileira. Entendeu? Excelente, então eu acho que a gente precisa trabalhar o Brasil. Sim. Graças a Deus eu consegui contribuir. contribuir. No viés de achar que São Paulo é melhor que Rondônia, não é isso. É porque eu acho que você tem um escoamento de produção para cá. Você, de repente, é uma estratégia importante para a região deles. Mas não produz robusto aqui, é lá. E fim. Não, mas isso é interessante. Eu sei disso, mas o mestrado dela é em comunicação, ela tem que vender aqui. Mas isso é interessante. Eu acho que não deixa de vender, viu? Tenho certeza que não. E essa pergunta, assim, na verdade, hoje eu acho que onde eu conseguir estar, eu vou conseguir fazer algum trabalho nesse sentido. Porque eu tenho esse olhar para a cafeicultura brasileira, para a agricultura, para as belezas naturais. Já trabalhei com projetos sociais de turismo e tudo isso. Então eu acho que a gente tem que se... O local tem uma lagoa maravilhosa. Lagoa Azul. A Lagoa Azul. Sabe? As tardes do SBT, a Lagoa Azul. Acho que foi gravado em Rondônia e não falaram. É verdade. Cara, é bonito demais. Colocaram o Edgar Bressan dentro do barquinho, empurraram lá no meio. Tá assim, ó. Ele tá duro dentro do barquinho. Eu juro que eu vou te mostrar isso depois. Edgar, desculpa, mas eu precisava contar essa. Tem registrado. Tem registrado, não tem? Tem registrado. Cara, assim, acho que não tem como. Não tem como agradecer esse papo. Eu tô muito feliz. Nossa, velho. Eu acho que foi, de verdade, acho que foi um dos papos mais legais que a gente fez hoje, porque não foi só uma conversa. Foi um dossiê científico nessa mesa. Com todas as IGs possíveis, com dados, com projetos, com professores engajados, com comunidades, com tudo que... Com café. Com café, principalmente, mas com tudo que o Brasil pode proporcionar. Eu acho que ele foi o mais, assim... Pra mim, pelo menos de longe, o mais enriquecedor. Foi. Porque Com certeza. Porque a gente não tem ideia do que produz.
A gente não tem ideia do que produz aqui do lado. E eu te tenho digo uma certeza coisa, disso. quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei. Porque tem muita Exato, coisa, gente. Tem muita coisa. A gente precisa conhecer pra gente reconhecer e valorizar. Acho que esse é o caminho, sabe? E é aquele tal negócio. Primeira coisa de tudo é começar a valorizar o produto interno brasileiro. Tipo assim, o que a gente produz é bom, cara. O que a gente produz é bom demais. E outra coisa, um passo até anterior a isso. Eu tô sabendo o que eu tô consumindo? Exato. De onde vem o que eu tô consumindo? É a primeira pergunta, não é uma questão, consumo café assim, consumo café assado. Exato. Não, de onde vem o café que você está consumindo? Exato. Como é que é feito? Quem faz? Eu quero contribuir. Como você faz para contribuir? Eu tenho uma entrada para quem fala assim, eu não tomo café. Aí, geralmente eu faço a pergunta que é o seguinte, assim, por que você não toma café? Geralmente, 95% da resposta é, eu não gosto do gosto. Aí eu já viro pra pessoa e falo assim, tá bom, na sua casa, se você queima o arroz, você come? Não. Na sua casa, se você faz um bife e queima, você come? Não. Na sua casa, você queima o feijão, você come? Não. Então, por que diabo você queima o café e toma? Na verdade, você não queima, você compra o café queimado. Exato. Né? Mas por quê? Porque a indústria um dia colocou na nossa cabeça que aquilo ali era café. O marketing, bem feito, inclusive, fizeram uma coisa chamada, que pra mim é a maior maldade do mundo, chamada bala de café, e colocaram aquele sabor na bala. Nossa. Você concorda comigo? Eu acho que a maior sacanagem não é essa, é a nomenclatura ser tradicional. Tradicional. Pô, a nossa tradição merece um negócio melhor. Muito melhor. Merece. Muito melhor. Merece. E aí vem café marrom, clarinho, doce, sem pôr açúcar, com variedade de sabor, com terroir diferente, que lembra vinho, que lembra produto bom. E aí o cara me vira e fala assim, parece um chafé. Ô, irmão. Me ajuda. Olha, Me ajuda. a gente é muito interessante. Primeira coisa que eu falo com as pessoas, né? O café é um alimento. Exato. O que você está levando para sua mesa e é um alimento todos os dias? Vivo. Mesmo depois de torrado, ele tá você vivo. químico, Mas ele é um né? reflexo, assim, a gente esbarra nisso no café, mas ele é um reflexo do comportamento de compra do brasileiro. Exatamente. As pessoas não estão interessadas por exemplo, nesse tipo quando a gente fala das ondas do café, né? As três ondas, né? A gente já está numa quarta do café. Só que cada país está num estágio, às vezes elas estão concomitantes. Sim. Que é justamente isso, em que nível está o comportamento do consumidor, quanto ele exige. E exigência do quê? Eu quero saber o que eu estou bebendo, quero saber o que eu estou comendo. Porque tem gente que está entrando, por exemplo, na quarta onda, que é o que o senhor está querendo entrar. Quer comprar um torrador, comprar o café cru, torrar ele na própria casa e dali tentar extrair a sua melhor torra, não é nem a extração. Sim. Porque eu comecei pela extração, né? Então, Exato. assim, qualquer informação além da extração, para mim, é um universo novo. Então, exato. Mas assim, essa é uma quarta onda que o pessoal já fala-se hoje. E a quarta onda no sentido de tornar mais acessível. Exato. Mas para que ele se torne mais acessível, primeiro, aí eu volto na sustentabilidade, que não é só ambiental. Eu volto na sustentabilidade do produtor ter condições de produzir mais cafés em quantidade de qualidade. Sim. É processo. Nós temos o Jean Faleiros aqui que está fazendo Não, é fabuloso. né? Ele tá conseguindo escalar a produção de café especial. É isso que a gente precisa. Exato. É isso que a gente precisa para conseguir fazer com que o café chegue de maneira mais acessível economicamente para o consumidor também. Você não pegou um guixa. Você pegou um guixa depois de Gabriel Bressani fazer para você. Meu Deus. E fiz um Aí é privilégio. Não, eu fiz o da Sabina. Exato. Edição campeonato. Competição. Eu vou chamar a atenção para uma parte do rótulo aqui que de repente você que está comprando café não está prestando atenção. Aqui tem a variedade, tá? Só deixar claro que quem me ajudou a montar esse rótulo aí, dando dicas incríveis, foi a cafeística, Andréa, que é uma outra pessoa que eu queria trazer para cá. Andréa é show, embalagens, ela sensacional. E ela é especialista em embalagens. Tá. Ela é especialista em embalagens. Quais informações que você encontra aqui? Geralmente o consumidor recente, ele vem aqui, ó, nota sensorial. Importante, legal, tá? Mas você tem altitude, processo de pós-colheita, a região. Tá aqui, ó. Nós temos a RG. O nome do produtor, tem tudo aqui. Você sabe na embalagem de café especial de quem você está comprando. E aí que tá a conexão, né? A conexão campo-xícara. Exato, você está comprando o café de alguém. Vou dar um consegue nome ter acesso à fictício aqui do história? Geraldo. Lê o que está escrito na Vitória Régia aqui em cima. O que está escrito aqui? Naturalmente mais cafeinada. Foi o que a Renata falou. Ele tem praticamente o dobro de cafeína. Olha aí. A espécie canefra chega a ter o dobro de cafeína, um pouco mais. É isso, cara. Então, assim, é incrível um café que você pode ter sabores incríveis, né?
produzido por famílias que não estão do teu lado, mas assim, são pessoas que estão fazendo um trabalho sensacional e você tomar um café desse na tua casa porque alguém resolveu apostar nessa galera. E eu não tô falando de mim, da Renata, não. Tô falando da galera lá que faz os projetos, que tá no campo. Exato. É isso. Se a gente que vai lá, né, oferecer assistência e compartilhar conhecimento, a gente tem dificuldade de chegar, você imagina o que eles têm de dificuldade para produzir e tirar a produção de lá. Verdade. Com certeza. Então a gente precisa levar isso em conta. Não adianta a gente querer ser certeza. responsável ignorando a realidade do país continental que a gente tem, que é o Brasil, e do acesso ao conhecimento que poucos têm. Com certeza. Com certeza. Rei, obrigado. Nossa, que papo fabuloso, velho. Obrigado demais. Foi muito gostoso o papo. Queria deixar a câmera aberta, por favor. Fica à vontade para agradecer, que agora a palavra é tua. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O Zito me recebeu de braços abertos aqui na Alta Mogiana, me apresentou a turma do café aqui. Sensacional. Abriu os braços para os robustas amazônicos. É a única cafeteria aqui do interior de São Paulo que tem robusta amazônica. É a única do interior mesmo? Que eu acredito que sim. Né? É. Eu não sei se o Tadeu lá no Olinda trabalha com robusta, mas eu sei que aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão é a única. Tenho certeza. Nós temos alguns em São Paulo também. Então, agradecer, mandar um grande abraço para os cafeicultores da região Matas de Rondônia, que tem um trabalho incrível, maravilhoso. Continuem fazendo, porque a gente precisa dos melhores cafés aqui na Xícara. Estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Eu convido você também, que não conhece ainda a IG Matas de Rondônia, que prove o café robusto amazônico. Se tiver interesse em conhecer a região, a gente tem várias formas de ir. Com certeza. E a gente concentra muitas informações. Como é que a gente conhece os robustas amazônicos e os cafés? Hoje, principalmente nas redes sociais. Exato. Então, a minha rede social, renata.k.silva, @robusta O amazônico. Henricão tá deixando todos os arrobinhos aqui embaixo pra você seguir. Vamos nos conectar, né? Uma hora passa ligeiro, Muito mas rápido. a gente tem muita informação mais. Vamos compartilhar conhecimento, que é isso que faz a gente crescer. Vamos trocar. Renata, não tenho como agradecer. Muito obrigado. Valeu demais. Assim, foi enriquecedor. Não, pra mim foi uma honra, de verdade. Nossa, foi muito bom. Foi Adorei. muito Vocês são sensacional. divertidíssimos. Muito melhor estar aqui ao vivo, tá? Aí, ó. E, gente, o Papo Expresso fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu hoje nesse nosso episódio 7, é isso? Episódio 7? 5 do Rafa, 6 da Ju, 7 da Renata, é isso. Muito Ó, obrigado. 7 é número bom. Ah lá. É isso, ah lá. Muito obrigado, meu robustinha. É nóis, tamo junto. Papo Expresso encerra aqui. Antes da gente encerrar, rapidão, nossos apoiadores. Mari Café, muito obrigado. Café. Minha cara de merchan. Este pacotinho não será devolvido porque foi aberto, Márcio. Tá bom? Marcola roubou, depois você cobra dele. Não na roubei. Conta aí. Roubei não. Bota aí, R$65 na conta, depois ele paga. Tá no coração. Mentira. Fico triste. Fico triste. E agradecer a His Branding, a His Fotografia, pelo local sensacional pra gente gravar esse podcast, né? Pelo ar-condicionado, graças a Deus. Né? Porque o menino sua bastante. Nossa, obrigado, Sua senhor. e soa, né? Eu não soei ainda, né? Não, nem Ninguém bateu e fez um bol. Obrigado, Marcola. Tamo junto. Valeu, galera. Papo Expresso fica por aqui. Até semana que vem. Abraço. Certo. Tô calmo? Não, calma. Você vai ganhar um tempo. Tá bom. Tempo valendo. Não, tá promissor Vai de isso novo, aqui, cara. de novo, vai. Isso aqui tem que ir preto e branco Preto e branco pro final de easter novo. egg no bagulho. Exato. Se você viu, viu. É.